Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz os... Glória a Deus, paz do Senhor, a todos os meus irmãos, a todas as minhas irmãs. Estamos aqui começando mais uma live, da Superintendência da Juventude. Hoje aqui participando a área de Alvorada. A gente tem aqui no meu lado o irmão Alisson. Glória a Pode Deus. falar, irmão Alisson. Saúde a todos os ouvintes que estão nos assistindo com a paz do Senhor, amém. Glória a Deus. Irmão Fabrício. Senhor, meus irmãos, Deus abençoe. Irmão Thiago. Paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Então, nesta live, mais uma vez, a gente vai estar aqui tratando de um tema muito interessante. Eu creio que os irmãos já estão vendo ali pela imagem que apareceu de começo. Vamos estar falando sobre filho de crente, crentinho é. Um tema um pouco polêmico e bem interessante para a gente estar tratando aqui. Então hoje eu quero pedir para você jovem, para você pai, para você líder, para compartilhar essa live para todos os filhos de crentinho, todos os filhos de crente. E também nos grupos, compartilhe aí com quem você sente que vai ser edificado vendo essa live. Amém? Então, a gente pode já fazer uma oração. Irmão Alisson. Deus, soberano Pai que está no céu, que o Senhor possa alcançar, Pai, os que estão assistindo, que vão participar conosco, Pai, que possam entender, Senhor, o que nós queremos colocar, Senhor, nessa noite, que eles possam compreender, Senhor, sobre esse tema que nós trouxemos, Senhor, que o Senhor possa falar com cada um, que o Senhor possa alcançar, Pai, cada um dos teus filhos nessa noite, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Também a gente quer pedir para os nossos ouvintes, nossos irmãos que estão ali, para colocar no chat o que vocês acham sobre esse tema, o que vocês estão achando, ou que se para vocês, filho de crente, crentinho, pedir aí para vocês todos colocarem no chat o que vocês estão achando sobre esse tema, amém? Irmão Alisson, a gente vai contar um pouquinho aqui, irmão Alisson, como foi a tua vida, o teu testemunho, conta pra gente. Eu cresci desde que eu nasci, meus pais são evangélicos. E eu aprendi da palavra de Deus desde pequeno, aprendendo sobre os caminhos do Senhor, ouvindo que Jesus é a salvação, o caminho, a verdade e a vida, que meu pai e minha mãe me ensinavam. E do decorrer do meu crescimento, irmão Wesley, eu tive um encontro com Jesus aos meus 15 anos, meus 16, 15 para 16, eu tive um encontro com Jesus, até que foi no Ministério Restauração, no aniversário do Ministério lá no Centro Vida. Aí foi lá onde eu tomei uma decisão de descer as águas, de buscar mais a Deus, chegar mais perto de Deus. E eu tomei no meu coração vou descer as águas, vou fazer o discipulado. E fiz, e me converti com meus 15. Mas depois, aos meus 18, a minha caminhada já começou a mudar. Mas eu já tinha perdido desde o meu berço, desde o meu caminho, que é a palavra, que Jesus era o caminho, que Jesus era a salvação. Aí aos meus 18 anos, eu quis me desviar, quis me afastar dos caminhos do Senhor. Aí, passados os anos, Jesus veio ao meu encontro de novo e falou comigo. Porque o que eu aprendi, o que meu pai e minha mãe me ensinaram desde pequeno sobre a palavra do Senhor, o que me ensinaram dos caminhos do Senhor,
fez eu querer voltar para os caminhos do Senhor. Aí eu tive, eu acho que mais um encontro com Deus. Deus começou a mudar algo na minha vida a mais, querer se aproximar mais de Deus, chegar mais perto de Deus. Aí quando eu me voltei para os caminhos do Senhor, irmão Fabrício, foi interessante que para mim voltar foi muito difícil. Porque eu já não estava mais, vamos dizer, só eu para voltar agora. Eu tinha uma família. Quando eu saí dos caminhos do Senhor, eu conheci uma pessoa e eu casei com essa pessoa. E casei e tive um filho. E aí, para mim voltar, não era para trazer só eu agora para Jesus. Eu tinha que trazer a minha família também. Aí ficava mais difícil para mim ir para os cultos, mas eu vou contar algo. Nós estava se arrumando para ir para o culto. E um dia estourou o disjuntor lá em casa, geral, do nada, explodiu. E nós estava se arrumando para ir para o culto, se vestindo. E a minha esposa disse, tudo quando nós queremos ir para a casa de Deus, parece que tudo fica difícil. Parece que quando tu começa a voltar, parece que tudo dificulta, tudo tu não consegue fazer. Aí nós estávamos indo para os cultos, falei, vamos assim, não deu para tomar banho, mas vamos tomar banho gelado e vamos para o culto. Sim. Aí nós começávamos a vir para o culto. Se não era algo assim, era o carro estragava. Dava um problema, tinha que ir para mecânica. E Deus começou a falar comigo, só que na minha volta agora, eu me vejo naquela palavra do filho pródigo, que eles lembram, pai, pequei contra ti, não sou nem digno de ser chamado seu filho. Mas ele lembra que ele tinha um pai, que ele tinha tudo naquilo ali. E eu, do estado que eu estava, num estado assim que era só Jesus, eu comecei a lembrar. E chorava para Deus, eu quero voltar para tua casa, eu quero voltar para os teus caminhos. E eu me encontrei muito naquela palavra do filho pródigo. Porque quando uma pessoa se desvia, ela chega num ponto muito terrível da sua vida. Que quando tu olha para o céu, só que aquele filho pródigo é interessante, que ele lembra do que ele aprendeu na casa do pai dele. Ele lembra do ensinamento que ele teve, o que ele tinha na casa do pai dele. E eu me vejo nisso, comecei a me lembrar o que eu tinha na casa do meu Deus. Das maravilhas que Deus tinha feito por mim, o que Deus já tinha fazido. E eu comecei a me lembrar, eu falei, não, vou voltar. E comecei a vir. Aí eu comecei a trazer a minha esposa, porque a minha esposa não conhecia o evangelho. E começou a conhecer. E Deus começou a conhecer e eu já vi Deus trabalhando. Deus fazendo algo maravilhoso na minha vida, na vida dela. E aí fomos voltando para os caminhos do Senhor. Aqui hoje, estou contando para os irmãos que estão nos assistindo na live, do que Jesus fez para mim voltar para os caminhos dele, do trabalho que ele fez comigo, através de mim, me trouxe eu, minha família de volta, e eu fiquei maravilhado, porque eu falava, Deus, a tua palavra é muito verdadeira, porque o que a Bíblia fala, não tem como um ser humano não se encontrar na palavra, porque a palavra fala de cada um, de ser humano ali, cada ser humano, eu tenho que se encontro na ovelha perdida, no filho dracma dentro da casa, e eu me encontrei naquela palavra do filho pródigo, que estava perdido, longe do Senhor, irmão Wesley, e Deus foi me trazendo, irmão Fabrício, e eu fiquei maravilhado, no meio da caminhada, como aquele filho pródigo, eu acredito que foi difícil a caminhada dele até chegar à casa do pai, mas de longe o pai localizou e viu, pediu, vem, se aproxima, e assim foi Deus, quando eu comecei a voltar, Deus começou a falar comigo, se aproxima, tem veste, tem um anel novo para colocar em suas mãos, tem algo para mudar na tua vida, e assim eu fui voltando, como o nosso líder Tiago, a irmã Grazi, nos ajudaram bastante na área de alvorada para nós voltar para os caminhos do Senhor, e eu fiquei muito maravilhado com isso. Não, Wesley? Irmãos, e interessante é que nós escolhemos esse tema, né? Porque nós somos aqui entre 4 jovens e 4 jovens de realidades diferentes, né? De experiências diferentes com Deus, de histórias diferentes. Então, a ideia desse tema é levar para os irmãos uma noção de que a gente tem como base que a salvação é individual, né? Até por isso a questão da escolha desse tema de filho de crente, crentinho é levar os irmãos a fazer uma autorreflexão, né? Acerca desse assunto. A visão de cada um acerca disso. Então a gente tem aqui, como o irmão Alisson bem disse, né? Ele conheceu a palavra, ele veio no decorrer da caminhada a se afastar, mas se enquadrou muito bem com aquela palavra que tem do filho pródigo. A gente tem também aqui o irmão Wesley, que também tem uma realidade diferente. Temos o nosso irmão Tiago, também, que está aqui do nosso lado. Eu. Então, meus irmãos, dividir um pouco com os irmãos nessa noite acerca disso, sabe? Porque os irmãos vão entender que muitas pessoas têm uma percepção diferente acerca do Evangelho, vivências, experiências diferentes, realidades. Então, isso é algo bem interessante que a gente quer trazer para os irmãos aqui nessa noite. E já pedimos para os irmãos que coloquem ali nos comentários o que os irmãos entendem desse tema, né? Qual a percepção dos irmãos acerca desse título do tema que a gente escolheu. Glória a Deus. Como a gente estava falando ali, esse filho de crente, crentinho para os irmãos aí também comentarem, né? Como o irmão Fabrício estava falando, qual a opinião de vocês sobre isso? Porque a gente vê no meio da igreja
que muitos filhos de crentes ou jovens, enfim, que acham aí que por serem filhos de crentes, aqui a gente apresentou, né, o irmão Alisson, aqui o irmão Thiago também vai estar logo depois contando um pouco mais do testemunho dele, mas que somos filhos de crentes, que nascemos na igreja, vivemos na igreja, nossa infância inteira foi dentro da igreja, mas tem aí algo diferente, ou tem aí um paralelo entre ser filho de crente e ser crente. Entre estar na igreja e viver a igreja, enfim, tem essa divisão, algo em que, por ser da igreja, não significa que a gente conhece Cristo, né, irmão Fabrício? Sim. Por estar dentro da igreja não significa que eu conheço Cristo, não é porque eu aprendi e sei da Bíblia porque assim me torna um crente ou assim eu estou apto a ir para o céu. A gente tem esse paralelo e é isso que a gente veio e está aqui para mostrar, para apresentar, para talvez você jovem que nasceu na igreja, que sempre esteve dentro da igreja e ainda não nasceu de novo, e ainda não é crente de fato, apenas está na igreja por um mero costume, né irmão Thiago? Amém. É bem isso. Conhecer Deus, o Evangelho, ser cristão, não é um legado, não é um cargo que tu vai passar de pai para filho. Deus não é um objeto que tu vai, esse aqui eu vou passar para meu filho. Não. O filho de crente, ele tem que ter um encontro realmente com Deus. Eu sou prova viva disso aí. Eu sou neto de pastor, meu pai é presbítero, minha mãe é diaconisa, meu irmão, todos eles são cristãos. Então, digamos assim, chegou numa fase, eu sendo filho de crente, que eu saí fora do evangelho e até me apontava, tu não é filho de crente, mas filho de crente não quer dizer que seja crente. Tu tem que ter um encontro realmente com Deus. É igual eu tô dizendo, essa água aqui tem gosto de laranja. Eu perguntar pra ti, qual é o gosto dessa água? Tu não vai saber. Só se tu provar. Tu vai ter que provar ela pra sentir o gosto dela. Sim. É igual Jesus. Jesus tem que provar ele. Se tu não experimentar ele, tu não vai conhecer, então tu não vai ser um cristão. Conhecer a Bíblia, conhecer o Evangelho, Satanás conhece de ponta a ponta. Não adianta conhecer a Bíblia, conhecer os critérios cristãos, se não não ter um encontro com Deus, né? Realmente, muitas, às vezes, cristãos que estão dentro da igreja não têm esse encontro com Deus e correm o risco até de não ser salvos. Eles estão ali só uma regra, seguindo regras, né? Uhum. E Deus não é isso, Deus não é regras, Deus é eterno, é Pai, é tudo. Tem que haver uma certa revelação, né? Sim, se revelar. De realmente quem é Deus. Como né? Paulo, né? Exatamente. Estava com as escamas nos olhos. Exatamente, quem é Deus, né? Isso é uma auto-reflexão que a gente deve fazer, assim. Não somente estar na igreja, né? Mas compreender de fato quem é Deus. E eu acho que é esse a ideia, na verdade, dessa live de hoje que a gente quis trazer para os irmãos, para a gente poder dividir, né? A gente, como eu disse anteriormente, a gente tem aqui várias visões, né? Sou um exemplo de que eu não nasci num lar cristão, então eu vim a me converter no decorrer da minha vida. Temos aqui o irmão Wesley, que já nasceu num lar cristão, temos o irmão Alisson, o irmão Thiago, que nasceram, mas vieram a se afastar. Então a gente sabe que cada um tem uma realidade, irmãos, cada um tem uma percepção, cada um precisou passar certamente por um processo, né, de Deus para que pudesse ter esse encontro com Deus. Então a gente vai estar fazendo uma leitura aqui de alguns versículos, temas bíblicos que a gente vê como referência. Uhum. O irmão Wesley vai estar lendo para nós, que vai muito de encontro a esse tema que a gente está falando. Sim. E como base, ou como tema para essa live, a gente escolheu ali a passagem que se encontra no livro de Jó, capítulo de número 42 e verso 5. Eu já vou lendo para não ocupar muito tempo, mas os irmãos aí que estão com suas Bíblias em mãos, por mais que estamos em um ambiente virtual, mas os irmãos aí que puderem pegar suas Bíblias, vamos participar e interagir com essa live, né? Eu creio que Deus ainda vai falar muito conosco. Então, livro de Jó, capítulo 42 e verso 5, vai dizer assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então a gente vê aqui claramente Jó trazendo algo muito mais claro, de forma mais clara perante aí a Bíblia, né? Essa diferença entre eu ouvir Deus, entre eu saber. Veja, Jó naquela época
era um homem muito rico, tinha tudo, né, irmão Tiago? Conhecia, era conhecido, era o homem mais rico daquela época. Mas aqui Joel está falando naquela época lá no início, no Jó primeiro, enfim, lá naquela época lá eu tinha escutado de Deus. Naquela época lá eu conhecia Deus, trazendo pra gente, naquela época lá, você jovem, você meu irmão, eu ia na igreja, junto com meu pai, junto com a minha mãe, eu estava na igreja. Mas agora, no momento em que a gente se encontra com Cristo, Cristo se encontra conosco, daí a gente, além de ter ouvido e escutar, agora ali a palavra está dizendo que agora a gente, agora os meus olhos, ele fala, agora a gente está presenciando ele de uma forma mais viva, de uma forma mais clara, de uma forma mais visual. Então, é mais nesse contexto, nessa base em que a gente vai estar trazendo ainda para os irmãos. Interessante, irmão Wesley, que ali nós estávamos falando, olha, Pedro é um discípulo de Jesus, que Jesus chama Pedro, e Pedro andava com Jesus, via Jesus fazer os seus milagres, via Jesus curar, via Jesus ganhar alma, andando com Jesus, 3 anos caminhando ao lado de Cristo, vendo Jesus fazer maravilha. E mesmo assim, a Bíblia nos mostra que ele não tinha um encontro com Jesus ainda. Porque quando Jesus aparece, aparece o Malco, o sacerdote, ele arranca a orelha do sacerdote e Jesus bota no lugar. E Jesus diz, Pedro, tu me negará 3 vezes. E Pedro nega Jesus. E volta para as suas práticas a pescar. Volta para o mar, vai pescar. Ali, se os irmãos quiserem ler Lucas, capítulo 22, versículo 61, ali vai nos falar do que eu estou falando. Que Pedro, ele estava lá no mar, pescando, estava nu. E quem aparece na beira do mar, chamando ele, é Jesus. Chama ele, ele reconhece a voz do mestre e volta. Ali, Pedro teve um encontro com Cristo, porque Jesus disse para ele, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta minhas ovelhas. E Pedro ali, ele começou a ter um encontro com Cristo. Tem muitas vezes, como o irmão estava falando, está dentro da igreja, às vezes não tem um encontro com Deus. Às vezes precisa ver algo mais forte na sua vida para ele ter um encontro com Deus. E Pedro teve que ter algo mais forte na vida dele. Ver um amigo, algo querido sendo preso, e ele conseguiu, vou negar. Ele negou. Mas depois daquilo ali, Jesus aparece para ele e chama ele de volta. E aquele momento ali de Pedro é uma base que nós vemos que ele teve um encontro com Cristo. Sim. E tem muitos jovens, muitos irmãos que estão dentro da igreja, que às vezes não tem um encontro com Deus. Está igual Pedro ali, está do lado. Mas vou no coral, vou cantar igual. Vou participar, mas não está tendo um encontro com Deus. Sim. E agora Pedro mostra ali nesse contexto para nós que ele teve um encontro com Deus, se converte ali. E ele ali que é interessante que ele aceita o chamado, porque Jesus está dizendo, apacenta minhas ovelhas, ele aceita o chamado. Quando algo tem algum encontro com Deus, ele aceita tudo que Jesus está oferecendo para ele já. E nesse contexto ali, numa base bíblica, para não ficar só nas nossas palavras, né, que Pedro é um que teve um encontro com Deus no meio da sua caminhada. Depois, estava vendo Jesus fazer tudo aquilo, ele não tinha um encontro. Imagina, tu vendo Jesus curar, libertar, Jesus salvar, e não tendo um encontro ainda. Só depois que Jesus foi preso, ele teve um encontro. Durante toda aquela caminhada, toda aquela 3 caminhada, anos e meio todo, durante todo o ministério vendo de Jesus falar com Nicodemos, vendo Jesus falar com a mulher de Samaria, vendo Jesus curar paralítico, vendo Jesus curar cego, vendo Jesus pegar aquela prostituta que ia ser apedrejada, ele vendo tudo isso, ele ainda não conseguiu ter um encontro com Deus. Sim. Ele teve um encontro com Deus no momento que Jesus ia ser crucificado. Ali ele teve um encontro. Jesus aparece para ele no mar. Ali ele aceitou, porque ele já se joga nos pés de Cristo. Mestre, é tu, mestre. E Jesus já disse, apacenta minhas ovelhas. Ali já começou a ter um encontro com Deus. Ali ele começou a entender quem era Jesus, começou a conhecer quem era Jesus Cristo. E o que Jesus queria Cristo na sua vida. Assim como o apóstolo Paulo também, nós podemos ver, né, irmão Fabrício? Que o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus no deserto, caminhando em direção a Damasco. Sim. Caminhando ou indo a cavalo, a Bíblia não nos afirma, mas estava indo. E ali ele teve um encontro, que ele caiu, né, de cara no chão, porque ali ele começou a ter um encontro com Jesus. Às vezes, se tu vê, as pessoas quando tem um encontro com Jesus, para filho de crente, não sendo crente, é alguns momentos difíceis, algumas coisas que tá... Pela dor. Eu, no meu caso, foi um pouco pela dor. Para mim, me lembrar das coisas, lembrar da casa do meu pai, lembrar do meu Deus, lembrar de Jesus,
o que ele já tinha feito, que eu já vi que ele já tinha curado, já vi Jesus curar pessoas, já vi Jesus ressuscitar pessoas. Mas mesmo assim, não, mas eu tive que ter um encontro mais forte com Deus, pela dor. E nós vemos, irmão Alisson, que Deus é tão perfeito que a gente tem várias passagens na Bíblia, de várias revelações de pessoas que tiveram encontro com Deus. E nós vemos que cada pessoa tem uma forma diferente, né? A gente teve a questão de Pedro, teve Paulo, e enfim, outras pessoas que a gente poderia citar aqui, muitos como exemplo. Então, assim também somos nós, né? Não tem, de certa forma, um protocolo, ó, para te conhecer a Deus, tu tem que fazer assim, assim, assim. Não. Cada um é de um jeito, né? Então, que nem a gente falou, não basta somente estar na igreja. Sim. Não basta somente cantar no coral, não basta somente pregar, enfim, fazer as atividades da igreja. Mas tem que ter esse encontro com Deus, né? Sim. E até mesmo quando a pessoa se afasta, como o irmão mesmo disse, aquilo que ele viveu lá no princípio, aquilo que Deus se revelou para ele, ainda que talvez ele esteja lá fora fazendo coisas que não agradam a Deus, assim como está o filho pródigo, e algum momento de dificuldade ou de vulnerabilidade dele, alguma coisa que ele vai estar precisando muito, ele vai lembrar do pai. Uhum. Algo interessante, a Bíblia nos fala de Sansão, né? Sansão foi um homem, um jovem que o pai e a mãe ensinaram os caminhos, mostraram os caminhos. E até que quando ele foi casar com uma filisteia, o pai dele orientou ele, filho, não, casa com alguém do nosso povo, judeu, hebreu. Sim. Mas, como já era um homem, ele já não quis ouvir. Mas na hora que ele estava precisando, quem é que ele lembrou? Do que os pais ensinaram para ele. Assim como o filho pródigo, na hora que tu mais precisa, tu vai lembrar de Deus. Tu vai se lembrar de Jesus, vai ver que tu precisa de Jesus. Sansão mostrando que ele era um jovem e ele precisava de Deus, do Deus que o pai e a mãe dele ensinaram ele. Sansão teve um caminho diferente. Uhum. Assim como nós podemos ver, o irmão Tiago ali estava falando, temos pais cristãos, evangélicos, crescemos no lar, foram uns caminhos diferentes, porque nós, né, quisemos caminhar por esse caminho. E agora Jesus, irmãos, aparece para nós mudando a nossa vida. O que eu falo lá na área de avado, irmão Wesley, é tipo Samuel, nunca se desviou, sempre nos caminhos do Senhor. Então, para ele, algumas coisas do mundo, ele não conhece, não sabe o que é maldade, como o irmão Fabrício falou, que ele já veio do mundo, tu sabe algumas coisas que são maldade do mundo. Sim. Eu vejo que o irmão Wesley às vezes não sabe, porque ele nunca experimentou algo no mundo. Glória a Deus. Sim. É o Samuel da área de Alvorada lá. Eu costumo dizer, irmãos, que eu, quando me converti, eu só sabia que no meio da Bíblia tinha os salmos, nada mais. Salmos 91 salmos uma deixa aberta assim, chegar a ficar amarelo, é só isso que eu sabia. Nada mais. Mas é que nem o irmão Alisson falou, a gente foi através de um momento de dor, né, que eu vim a ter que reconhecer que tinha um Criador que tinha algo na minha vida. Então, são realidades diferentes, na verdade, né? Posso roubar a palavra um pouquinho? Claro, deve. O irmão comentou ali sobre Pedro, né? É incrível o encontro com Deus. O que é o encontro com Deus, né? A gente tá tanto falando de encontro com Deus, mas o que é o encontro com Deus? Encontro de Deus, tu não vai pular de alegria, não é isso daí. O encontro com Deus realmente, tu se sente desculpa a palavra, mas um traste, tu se sente um pó. Porque ali tu tá tendo um encontro com Deus. Sim. Pô, Deus olha dentro da tua alma ali, tu se quebranta, tu vê teus pecados na tua frente. Olha como Pedro se jogou a Jesus. Aí que tá, se jogou aos pés de Jesus. Tava nu. Paulo, quando teve encontro com Jesus lá, o que aconteceu? Ele tava no chão. Porque algo interessante, meu Thiago, quando alguém, meu Fabrício, tem um encontro com Jesus, tu não vai ficar de em pé, ó. Não tem como. Cai de joelho. Isso, irmão. Eu vejo assim, ó, eu costumo dizer que quanto mais próximo de Deus tu chega, mais constrangido tu fica. Porque automaticamente mais tu vai reconhecer quem tu é diante de Deus, né? E Pedro ali, quando ele se joga, quando o Sansão também está preso, eles estão se reconhecendo. Isso. Estão reconhecendo, Deus, eu não tive um encontro contigo mesmo, mas hoje eu estou tendo um encontro, então hoje eu estou me reconhecendo que sou, como Paulo disse, miserável me que sou. Isso, e apóstolo Paulo, irmãos, é um exemplo muito vivo e real disso, porque a gente vê assim, às vezes muitas pessoas podem parar e pensar, nossa, quanto esse homem sofreu, e mesmo assim ele estava sempre ali, ó. Mas aí que tá, ele entendeu a revelação de quem era Deus. Ele tava tava fora, assim, da realidade, vamos dizer assim, sabe? E quanto mais ele se aproximava de Deus, mais ele reconhecia quem ele era. E aí, entende? E às vezes a gente tem que tomar cuidado nesse sentido, né? Que a gente acha que a gente reconhece Deus, mas é que a gente tem que diminuir mais, né? E se aproximar, se constranger, na verdade, né? Porque a gente sabe que Deus não tem explicação, assim. E realmente nós temos muitas, até mesmo jovens, até irmãos, que são filhos de cristãos, e hoje em dia não são cristãos.
não tiveram encontro com Deus. Eu já conheci pessoas adultas, família cristã, mesma situação. Porém, eles eram cristãos porque seguiram aquela regra, eles seguiram a minha família cristã e seguiram o rumo. Mas realmente não tiveram encontro com Deus. Pessoas grandes. Então a gente não está falando somente de jovens, que aqui só tem jovens, né? Sim. Mas a gente não está falando somente de jovens. O filho de crente, ele não quer dizer que ele é crente. Como eu falei, não é um bastão que vai passando de geração em geração. O filho de crente é aquele que tem um encontro com Deus. Sim. Que realmente ele se quebranta e fala, eu necessito de Deus. Se joga nos pés de Deus ali, se rasga, né? Sim. Esse realmente é o filho de cristão. E aproveitando, irmãos, a gente vai fazer a leitura de alguns comentários que até tá indo muito de encontro ao que a gente tá falando, que a gente até abriu ali um parênteses pros irmãos comentarem, a gente acabou não... Ó, tem aqui, ó, a irmã Bruna comentou, tem muitos que são filhos de crente, mas se desviam da verdade. O pai e a mãe são fiéis, mas os filhos não. Depende de cada um, depende de cada filho, mas cada filho possa trilhar nos caminhos. É muito de contra o que o irmão Tiago falou. A irmã Gabriele comentou. Acredito que Deus não tenha netos. Todos precisam ter um encontro com Ele, para assim sermos filho dele, e assim nos tornaremos crente. Verdade. Temos aqui também um comentário. Não. Amém, é isso. Ali que a irmã comentou, assim, nós podemos ver pelo Davi, rei Davi, seus filhos não tiveram a mesma caminhada, e a Bíblia não fala dos filhos de Davi que foram segundo o coração de Deus, mas sim Davi, segundo o homem coração de Deus. Sim. Ali nós podemos ver que pelo rei Davi, Davi teve um reinado, mas Salomão, né, pegou o seu reinado que o seu pai já tinha e foi pelos caminhos diferentes que o pai dele. Porque a Bíblia nos mostra que Davi, mesmo ele pecando, ele errando, ele reconhecia. E Salomão, quando ele demonstra que ele casa com 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas, essas mulheres já trazem os deuses para Jerusalém, para te ver que já não é a mesma coisa. Já é algo diferente, né, irmãos? Sim. Que o rei Davi tinha uma cultura que tu via ele alegre, ele trazendo a Arca da Aliança, ele trazendo as coisas de Deus. Mas o seu filho já não trilhou o mesmo caminho, já foi para outros lados. Que vem muito o que a irmã estava falando, são filhos de crente, mas nem todos são. Sim, o rei Davi é um exemplo dessa parte que a irmã estava citando ali no comentário, né? Que Salomão não seguiu quase o mesmo passo que seu pai. Sim. Filho de Levi também, né? Um Levi. grande exemplo. Sim. Até aqui, irmão Alisson, a irmã Gabriela também contribuiu com mais uma pergunta. Os irmãos aí que estão nos assistindo, a gente pede, se tiver alguma pergunta, algo a contribuir, vocês podem ir colocando aí no chat, que é nosso objetivo aqui também é que todas as perguntas vão sendo sanadas, né? Interagir. Então, aqui, interagir, né, Interagir. com o chat. Então, aqui a irmã a Gabriela, ela colocou assim, muitas pessoas acreditam que pelos seus pais serem cristãos já é suficiente para que elas sejam beneficiados pela fé dos pais. O que fazer para essas pessoas, para que essas pessoas entendam que ser filho de crente não basta. Então, aqui a gente também já responde a pergunta principal aqui do tema, que seria filho de crente, crentinho é? Então aqui a gente já responde, né, que não basta apenas ser filho de crente. Não basta o irmão Tiago ser filho de um presbítero, o irmão Alisson filho de um diácono. Creio que todos aqui dos nossos pais já foram dirigentes de congregação. Não basta apenas isso. Como a gente aqui estava citando, muito além disso, a gente vê que nossa vida de crente, a nossa vida com Cristo, nossa caminhada com Cristo, ela começa a partir do momento que a gente tem um encontro com Ele, né, irmão Alisson? Sim. Então é muito diferente, tem essa distinção. Muitos filhos de crente acreditam que talvez eu, durante a minha caminhada, acreditava por estar dentro da igreja ou contribuir com algo, pregando, lendo e estudando, sabendo um pouco mais, como eu disse aqui da palavra de Deus, conhecendo um pouco mais a Bíblia, não me faz ser um crente, me faz ser um conhecedor da Bíblia. Simplesmente isso, mas tem essa diferença. Eu, por muitas vezes, ou por a minha caminhada, foi apenas aquele crentinho. O irmão Tiago, o irmão Alisson tiveram uma experiência muito maior do que eu, como eles falaram,
por serem apenas crentinhos dentro da igreja. Por apenas estar dentro da igreja e não terem, de fato, nascido, né, irmão Alisson? Até eu te faço essa pergunta, se durante tu estando no teu tempo de crente, no teu tempo que estava dentro da igreja com os teus pais, tu acredita que naquele momento já tinha nascido? Como que foi? Quando ali... Vamos dar eu me baseio assim, que eu vejo quando eu nunca esqueci algo que me marcou minha vida. Eu tinha 7 anos de idade. E eu sempre via meu pai orar. Aí um dia eu dobrei meu joelho junto com ele e orei. Disse, Deus, minhas palavras, algo interessante que eu nunca esqueci. Eu tinha 7 anos. E orei junto com meu pai na sala. Nós dobramos o joelho no sofá. Tava frio ainda. Pegamos até uma coberta ainda. Porque eu via meu pai orar muito de madrugada. E como ele tinha um som de voz alta, ele acordava um pouco... às vezes quando ele começava a orar, Deus renovava ele. Aí um dia eu estava orando junto com ele. E eu disse, Deus, seja feito sempre a tua vontade na minha vida. E que eu possa sempre caminhar nos teus caminhos. Foi isso que eu falei pro Senhor, nunca esqueci. Mas quando o irmão estava falando, algo que ficou marcado na minha vida. Eu conheci Jesus pelo Evangelho. Só que eu não tive aquele encontro profundamente, como vou dar um exemplo, como o Ezequiel mergulhou. Como a Bíblia fala, água no joelho, água no tornozelo, água no meio da cintura, água no peito. Muitos eu vejo que estão assim com Deus. Muitos estão nessa... E agora com tu com pouco. Que Deus tem muito mais. Se Deus quer que tu mergulhe, como o rei Ezequiel, o profeta Ezequiel mergulhou, é o que Deus falou comigo. Agora, quando eu estava voltando, Deus estava falando muito forte comigo. Eu quero que tu mergulhe nos meus mistérios, mergulhe na minha palavra. Não se contenta, porque quando eu era só eu, eu me escorava muito no meu pai. Porque, meu pai tá ali, eu vou buscar, ler um pouco a Bíblia, ele que vai orar bastante, a minha mãe que vai, então eu morava com eles. Agora, quando eu morava na casa deles, meu pai orava, então vai dar menos, um exemplo, menos opressão espiritual, vai ser mais pro lado, ele tá ali para defender. Aí eu meio que me acomodava nisso, então eu me acomodava com um pouco de água na cintura, às vezes no joelho, tá bom. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer que tu mergulhe como Ezequiel mergulhou nas águas para te ter esse encontro com ele. Aí quando eu casei, eu tive que mergulhar, porque aí eu tive que descer. Porque eu já não tinha meu pai de apoio, já não morava na casa dele mais, já não tinha como... E eu tinha que descer de joelho, vou ter que me humilhar, vou ter que mergulhar. E quando eu comecei já a buscar mais a Deus, quando eu era jovem, me contentava aquele pouco, mas aquilo ali já tava tudo. Como tu é solteiro, às vezes tu sou jovem, tá bom isso aqui. Às vezes tu se acomoda, tu fica acomodada, tá bom, a água tá aqui, tá bom. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer que tu mergulhe, vai até o fundo dos mistérios dele, mergulhe na palavra dele. Aí eu comecei, vou começar agora que eu voltei, Jesus começou a falar, mergulha, porque tu precisa ter um encontro mais. Porque se não tiver um encontro com Deus verdadeiramente, tu não vai conseguir servir ele. Tu vai acabar parando no caminho. E se tu continuar mergulhando, conhecendo Jesus, porque olha só, Nicodemos era um mestre, né? Mas não conhecia o mestre que estava perante ele. E às vezes nós conhecendo, eu conhecia a palavra, eu desviado, mas eu conhecia a Bíblia, estudava, mas eu não tinha aquele renascer de novo que Deus estava falando em Nicodemos, de mergulhar de novo no mistério de Deus. E assim, né, irmão Fabrício, que Deus falava comigo, agora mergulhar, caminhar, só que quando eu estava jovem, eu estava meio, né, naquela caminhadinha, tá bom aqui, vou parar por aqui. Sim. E acaba aos poucos, a água vai, né, abaixando. Quando vê, já tá lá embaixo, não tá mais conhecendo Jesus. E é interessante, né, irmãos, que a gente vê que independentemente se nasceu num lar cristão ou não nasceu num lar cristão, tem que haver um novo nascimento. Tem que haver. Né? Tem que haver um novo nascimento, tem que haver esse encontro com Deus, assim como o irmão Alisson falou. E o que tu acha, Maurício, na tua percepção, assim, do que tu já passou? O que tu acha que foi o que fez, talvez, tu em um determinado momento se afastar? De repente foi essa aceitação de viver numa vida rasa com Deus, uma busca rasa com Deus? Era uma vida rasa com Deus. Tava bom aqui. Por conta do teu pai e da tua mãe. Porque meu pai, vamos dar um exemplo, meu pai aprendeu sempre orar e jejuar, então ele buscava Deus. E aí, às vezes eu buscava junto com ele. Mais uma vez, eu vou contar um testemunho pros irmãos. Eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Olha só que mistério para os irmãos ver. Meu pai jejuou os 3 dias junto comigo. Vamos entrar nesse propósito. E ele ensinou, tu deu tua palavra para Deus 3 dias, tu permanece os 3 dias, tu não sai. Tu fica os 3 dias. E eu, né, tava recém começando, eu falei, Deus, eu não vou aguentar os 3 dias não, vou capar o dia no segundo. E assim foi feito, nem foi no segundo, foi no primeiro. Jesus saiu, meu pai permaneceu no que ele falou para Deus. Ele ficou os 3 dias, ele ficou sexta, sábado, domingo, ele ficou os 3 dias, porque Deus falou, fica.
que eu quero batizar ele com o Espírito Santo. Mas Jesus teve misericórdia e me batizou com o Espírito Santo, sabe? Porque eu tenho meu pai cristão, às vezes muitos jovens se acomodam. Vou me acomodar como o mestre estava falando. O irmão o irmão Samuel, ele crescendo lá cristão, às vezes quando tá mais jovem, tu se acomoda. Meu pai tá ali, minha mãe tá aqui. Sim. Tu fica um pouco mais acomodado. Mais fácil a caminhada, né? Querendo ou não, é muito mais fácil eu estar presente dentro da igreja do que qualquer outro lugar. Sim. Eu tenho transporte para ir para voltar com a maior facilidade. Uma rotina. Para mim é muito mais fácil, tipo, comparado ao irmão Fabrício. Enfim, mas isso eu entendi. Aí, conforme eu li Deus, ali eu falei, aí Deus viu que eu já parei no primeiro, meu pai continuou. E eu falei, Deus, me perdoa. E tudo, irmãos, foi por causa que a minha mãe tinha feito um pão caseiro, que eu gostava de um pãozinho caseiro. Peguei meu jejum pelo pão caseiro. Mas ali eu me acomodava um pouco por ter meus pais cristãos, às vezes não buscar mais. Meu pai tá ali, vou só ler Bíblia, vou estudar mais Bíblia, conhecimento. Não vou orar, às vezes orava, mas meu pai sempre tá orando. Mas quando eu fui morar sozinho, aí mudou tudo. Já não é mais, porque é tu que tá de frente orando. Como a Bíblia diz, quando tu casa, tem uma família, tu é o líder já. Tu já vai bater de frente, tu vai ter que buscar. É o cabeça daí, né? Aí muda a situação. Dentro da casa tinha o meu pai como líder, então tava benção. Agora na minha casa, eu vou ter que buscar, vou ter que descer, vou ter que ter esse encontro com Jesus. E algo interessante, eu tenho uma filha, irmãos. É muito interessante, irmão, que tudo que eu faço, ela faz. Se eu adoro o Senhor, ela tem 1 aninho, ela adora junto comigo. Eu tava até mais uma vez que eu tava ensinando ela a orar, ela ora agora, ela começa a orar. Ela vê a mãe dela chorar dentro da igreja, orando, ela se abraça e chora. Por isso que é importante os pais ensinar pros filhos, mostrar pros filhos. Esses dias ela fez eu chorar, porque eu dobrei o joelho pra orar, ela dobrou o joelhinho dela do meu lado. Eu fiquei, como que Deus mostra? Deus me mostrando, tô ensinando a minha filha nos caminhos, tô ensinando ela a conhecer Jesus. E ela reconhecendo, eu fiquei, Deus, é maravilhoso. Porque o que eu vi o meu pai fazer, de dobrar o joelho e orar, às vezes eu ia orar. Porque é muito importante um pai mostrar, não só falar, filho, isso não é Bíblia, vou mostrar para ele tem que ver o meu testemunho, tem que ver. O exemplo, né? O exemplo. Ou dar um exemplo, os filhos de Elias que não viam Eli, porque eram totalmente perversos, não obedeciam, já não tinham mais o temor pela casa de Deus. E Eli já não, acredito que já não tinha mais temor também. Agora quando tu pega um pai cristão, que obedece a palavra, busca a palavra, o filho vai olhar para meu pai é espiritual, eu quero ser assim a filha, minha mãe. É algo interessante que a Bíblia nos mostra, dos pais mostrando para os filhos. Porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó era o mesmo, de pai para filho. O que Abraão passou para Isaac, Isaac passou para Jacó. E é interessante, irmãos, como a gente diz, a gente tem uma percepção do irmão Alisson, que nasceu na cristão, e agora a gente também quer ouvir um pouco acerca da versão do nosso irmão que falou bastante, irmão Thiago. O irmão Thiago também... Só te cortar um pouquinho. Como o irmão falou ali, isso é necessário, passar conhecimento, é muito necessário, mas não basta. Sim. Né? Todo conhecimento, tu pode passar tudo que tu aprendeu de Deus, mas são histórias. Meu pai, meu avô, meu Deus, eu adoro sentar com os velhinhos, é uma benção. Eles contam muito mistério. Às vezes eu prefiro sentar com os velhinhos do que sentar com os jovens. Às vezes eu sento com meu avô e fico escutando as histórias dele, é assim, incrível. E naquele tempo, as coisas aconteciam muito fáceis. Eu não sei se as pessoas eram mais cabrentadas ou oravam mais, mas lá acontecia coisas incríveis. Mas são histórias, é coisa passada, é época antiga lá do Egito, coisa antiga, entendeu? Mas quando Deus faz contigo, daí tu sente na pele, daí tu tá tendo aquela experiência com Deus. Daí é maravilha. Sim. Aí daí, Thiago, eu queria te perguntar ali, tu nasceu na igreja, né? Mas daí a pergunta que vai ali, mas quando tu se converteu? Esse paralelo. Meu irmão, eu sou péssimo com data. Mas em que momento, assim, foi antes de ter saído da igreja? Foi depois de ter voltado para a igreja? Qual foi esse contexto aí na tua vida? Foi após sair da igreja. Eu estava na minha adolescência. Eu entrei na adolescência e aquela época de rebeldia, né? E eu comecei a ver muitos problemas na igreja. Que a igreja, são feitas de homens. Sim. Então a igreja
é um barril de problemas. Porque a igreja, ela é um hospital, ali tá os feridos, né? Tá escrito na Bíblia que ali é o lugar dos feridos, então ali tem tudo que é problema. E eu, em vez de focar no foco, né, ter um foco, aquele ali é o que eu quero, eu acabei dando uma olhadinha pro lado, né? Mesmo meus pais sendo cristãos, às vezes me davam uma, né, te orienta, faz a coisa certa. Porém, eu dava uma olhadinha pro lado, dava uma olhadinha pro outro e comecei a ver os problemas. E vendo os problemas, olha como o diabo é astuto. Começou a me dar tipo uma raiva, porque as pessoas não estavam fazendo direito para Deus. Mas o que eu estava fazendo, né? Começou a vir aquela raiva, mas cada vez mais, mas aquele cara tá fazendo a coisa errada, é para Deus, tem que fazer o melhor. E assim foi. Até que eu cheguei numa época que eu tava com raiva de Deus. Vê se pode isso. Eu tava com raiva de Deus. Eu falei, não piso mais na igreja, não quero mais igreja. Me revoltei. E foi aí que Satanás foi trabalhando. E eu até comentei na reunião que nós tivemos que eu sempre gostei de assistir aqueles documentários de animais, de selva. É incrível. O caçador, o leão, que seja, ele sempre vai atacar a presa mais fraca. Ele fica ali olhando, ele não chega e vai e ataca. Ele fica rondando, vê qual é o mais fraco, se tem ferido, como é que está a situação, se tem filhote. E uma coisa incrível, os elefantes, eles se rodeiam. As mães ali, ela não tem o filhote, esse aqui é meu filhote. Não, elas cuidam os filhotes dos outros também. E eles deixam os filhotes no centro da manada. Isso é uma coisa legal. E eu, em vez de ir pro centro, né, entrar pra juventude, eu comecei a ter raiva da juventude. E passei por diversas juventudes, né? Eu tenho 22 anos, fiquei 1 ano fora só da igreja. E então comecei a ver o problema, e aquele ódio só aumentando, com raiva, e eu pedindo batismo com o Espírito Santo, e não comecei a ficar com raiva porque eu não era batizado com o Espírito Santo. E aquilo ali foi me tirando da presença de Deus, e em vez de eu entrar para dentro da manada ali, para dentro do círculo, eu acabava me afastando. Eu não, de vez de ter essa visão, eu estou me distanciando, eu estou enxergando as coisas erradas, vou entrar para a juventude. Se está me dando vontade de sair da juventude, agora que eu tenho que entrar. Sim. Se está me vontade de... eu não estou perdendo a vontade de orar. Campanha de orar, bora. Jejum e oração. Porque quando tu começa a se esvaziar, se afastar aos pouquinhos, Satanás está ali à espreita só te olhando. Como o pastor Humberto comentou, que de um gato que ele viu numa viagem que ele foi, e um rato. E o gato, ele deixava o rato... Quando o rato ia fugir, ele dava um tapinha. O rato saía balhando assim, quando ia fugir, dava outro tapinha. E é assim que ele faz. Ele te dá um tapinha, ele já sabe como tu vai agir, como que tu vai fazer, ele já sabe todas as tuas ações. Então, ele te dá um tapinha aqui. Olha o que o irmão fez, te dá outra aqui, tu vai pra cá. E assim ele vai te manejando. Quando tu tá na beiradinha, ele te derruba. E daí, meu irmão, tu cai na boca de Satanás. E quando tu cai na boca de Satanás, é terrível, porque eu caí na boca de Satanás. Eu fui empurrado, tem gente que nem acredita, eu fui empurrado por demônios. Eu via vultos, escutava gritos direto, 24 horas escutava gritos no meu ouvido. Eu, de pavor, eu me arrepiava, eu me olhava no espelho, até quebrei um espelho lá em casa, com um soco, porque eu vi minha cara no espelho. Eu tinha um ódio assim, que eu não compreendia. Mas o dia que Deus me pegou, aquele cara todo cheio de ódio, cheio de raiva, que quase perdeu a vida. Na época da escola eu tinha tanta raiva, e eu tenho muita rinite. E eu comecei a tomar um remédio, daí não passou, tomei outro, até passar. Quando eu fui ver, eu já era 14 comprimidos que eu tinha tomado. Daí começou a me dar uma overdose. Eu comecei a tremer, começou a me dar calor, começou a me dar frio, eu começava a suar, comecei a salivar. E tudo isso, uma irmã tinha falado na igreja de manhã, que tinha consagração, não me lembro o que tinha lá na igreja. E tudo isso Deus tinha mostrado para essa irmã. E quando eu fui na igreja de noite, eles fizeram uma volta lá em redor de mim, oraram por mim. E quando a irmã a irmã foi usada por Deus, me entregar uma profecia,
me deu uma raiva tão grande. Eu fechei a mão assim, mas eu vou grudar a mão nela. Ela tá gritando no pé do meu ouvido. E daí, do nada, o Espírito Santo me parece que jogou aquela... Ó, você é o capeta, tu vai se incorporar aí. E eu comecei, é tu, capeta. Então eu vou começar a orar junto. Eu comecei a orar junto com ela. Foi passando aquela raiva, a tremedeira foi passando, o efeito foi passando, até que eu melhorei. Eu era pra estar morto. Várias vezes. É só Deus na nossa vida. Aquele cara todo durão, todo brabão ali, todo machão que não chorava e coisa arada. Serviu até o exército, então imagina. Então, aquele cara se deparou assim, ó. Os irmãos que me conhecem nunca viram me ajoelhar, eu acho, né? Eu me ajoelhei na frente do púlpito e falava, eu necessito voltar para a igreja, eu necessito de Deus. Eu chorando. Acho que foi a primeira vez que eu chorei assim na igreja. Chorava. E não fui batizado com o Espírito Santo. O encontro com Deus não é o batismo com o Espírito Santo. Tu tem encontro com Deus e agora sim tu tem que batalhar e buscar para ter o batismo com o Espírito Santo. Foi incrível a experiência que eu tive. E só a partir daquele dia que eu me desbrucei, assim, rasguei meu coração, falei, Deus, eu necessito, olha o que eu sou. Eu necessito de ti. Foi ali. Deus me pegou, só alegria. Amém? Então, a gente vai fazer uma breve pausa aqui e já a gente continua, amém? Mas você aí continua no chat, continua fazendo suas perguntas que já a gente volta aí também para saudar os irmãos, amém? Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na Está derrotado todo mal em nome de Jesus. Está destruído tudo aquilo que não é de Deus. Está liberado o caminho para você poder seguir. Está derrotado todo mal em nome de Jesus. Está derrotado todo mal em nome de Jesus. Está destruído tudo aquilo que não é de Deus. Está liberado o caminho para você poder seguir. Está derrotado todo mal em nome de Jesus. Está destruído tudo aquilo que não é do Senhor. Está amarrado o inimigo que só quer tentar você. Está liberado o caminho para você poder seguir. Está derrotado todo mal em nome do Senhor Jesus. Está derrotado todo mal em nome de Jesus. Está destruído tudo aquilo que não é de Deus. Está liberado o caminho para você poder seguir. Está derrotado todo mal em nome de Jesus. Está destruído tudo aquilo que não é do Senhor. Está amarrado
Geração eleita, o nosso lema é Deus é frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus é frente. Deus, aleluia. Então a gente voltou aqui. A gente já vai voltar com mais uma pergunta aí pro Thiago. Opa, glória a Deus. Thiago, a gente quer te perguntar agora o que mudou na tua vida depois de tu ter se encontrado com Jesus. Boa. Eu como Em breves nasci... palavras. Eu como nasci num lar cristão e conheci Deus, tive um encontro com Deus após ter saído da igreja, que foi uma permissão dele para mim realmente ver o que era o mundo, para mim voltar para ele. Tenho certeza que tudo aquilo que eu já sabia era só uma lei, mas agora eu tinha experiência com Deus. Então eu sabia, quando eu estava atendendo ao erro, Deus já vinha, ó, o que tu tá fazendo? Te apluma, te dá uma varada, que é o papel do pastor, né? Puxar a ovelha. Então foi isso. Eu já sabia a regra, eu já sabia a lei. Filho de cristão, já sabia. Porém, era diferente, porque eu não tinha vivido aquela regra. Eu não tinha aquela experiência. Então foi totalmente diferente. Porque além de eu conseguir fazer as coisas certas, eu tinha ajuda de Deus. Que é por isso que eu consegui fazer as coisas certas. Quando Deus teve um encontro comigo, Ele me deu uma carga, Ele me ajudou. Porque se não for Deus na nossa vida, nós não conseguimos nada, né? Nem o ar que nós respiramos, Ele só faz assim e já era para nós. Sim. Então, foi isso que mudou. Deus me ajudou a mudar. E a partir daquele momento ali, Deus estava sempre do meu lado. Eu sentia. Às vezes eu estava triste, mas não estou sentindo Deus. Do nada ia no culto, aquela palavra ali parece que dava um banho ali, tirava tudo que estava meus pesos, ficava leve. E tem mais história ainda do batismo com o Espírito Santo. Que é só E a gente quer devolver, irmãos, também a palavra para o irmão Alisson, também em breves palavras, o irmão vai dividir com nós. Como o irmão mesmo disse, o irmão nasceu um lar cristão, então, por óbvio, o irmão já cantava, já pregava, acredito, na igreja, enfim, fazia atividades na igreja. O que mudou, irmão Alisson, quando tu teve um verdadeiro encontro com Deus? Vou deixar só uma base bíblica para os irmãos, não ficar só nossas palavras ali. O meu encontro com Deus também é um encontro ali naquela mulher de Samaria, né, que tinha um caminho ali, todo dia de deserto até o poço de Sicar, pegava aquela água e voltava em canto, e Jesus estava ali esperando ela. Mas o meu encontro foi quando a minha filha nasceu. Ali mudou a minha vida, parece que eu acordei de volta ali. Porque quando a minha filha nasceu, eu vi na minha mente veio muito bem simples. Tu vai criar ela na igreja ou no mundo? Ali eu tive um encontro com Deus e meu pai falava para mim: tu vai ter uma filha e vai ser menina. Deus já tinha falado para mim que era uma menina. E o mais bonito, irmão Fabrício, que no chá a revelação deu que era guri, mas Deus falou para mim que era uma menina. Eu disse: Deus, o que está acontecendo? Será que é Deus ou não é Deus? Mas Deus falou para mim. Aí Deus usou uma profeta na rua: tu terá uma menina, guia ela nos caminhos do Senhor. Aí eu falei: tô no mundo, tô desviado, irmão. Fiquei uns 5 anos, 4 anos parado. É muito tempo para mim parado isso aí. Eu já não conseguia ir nos cultos, não aparecia, tinha medo de Deus entregar profecia, Deus usar a graça, ou usar alguém, eu já, não vou ir, vou ficar em casa. Mas quando a minha filha nasceu, a primeira coisa que eu fiz foi apresentá-la para Deus. Quando tu apresenta algo para Deus, tu tá dizendo que tá dando para Deus, tu tá ensinando, vai ensinar os caminhos do Senhor para ela. Então ali eu já comecei a ter um encontro, irmãs, de novo com Deus, mas um encontro forte, porque eu quero que ela aprenda os caminhos do Senhor, eu quero que ela aprenda o que eu aprendi mais, que ela não largue os caminhos do Senhor, como eu fiz. Eu quero ensiná-la nos caminhos, na palavra, mostrar, ensiná-la na palavra. E foi ali que eu tive um encontro com Deus. E muitas vezes meu encontro eu via, tô caminhando nesse sol quente, eu vi aquela mulher no poço, todo dia caminhava, vinha e voltava com as frustrações, com os problemas. Mas quando eu fui, irmão Thiago, dessa vez no poço, tinha alguém me esperando lá para conversar comigo. Glória. Quando eu fui de novo no poço, mas tava ele sentadinho lá me esperando para conversar comigo. Vou mudar a tua história, tá na hora de tu largar esse cantor aí e voltar. E quantos jovens, irmão, quantas pessoas será? Tu tá na mesma rotina, vai, mas não larga o cântaro. Já tava fisgado, ele só puxou, né? Vai, irmão Wesley, não larga o cântaro. Quantos jovens será que hoje tu vai largar o teu cântaro e vai deixar tu ter um encontro com ele? E quando tu tem um encontro com ele, o que ela fez? Ela largou o cântaro. E Jesus quer o quê? Que muitos jovens largam esse canto, largam essas coisas, mas tem um encontro com ele. Porque Jesus, quando começa a conversar contigo, ele é muito educado. Olha, tu vê pela palavra a educação que ele foi com aquela mulher. A educação que ele teve.
Jesus é educado, irmãos, ele começa a trabalhar na tua vida, as palavras dele vai fazendo efeito. Porque quando ele começou a falar, te daria água viva, aquela mulher já, eu acredito que já estava em choro. Porque quando Jesus começou a falar comigo, irmão Tiago, eu já estava chorando. Eu disse, eu estou Bem tendo assim. encontro com o mestre de volta. Agora eu estou voltando para os caminhos, já não quero mais saber. E já saí, quando eu comecei a ter o meu encontro com Jesus, mas já comecei a voltar nos cultos, o Fabrício já começou a me ver mais, já começou a me ver mais nos cultos, já comecei porque tive um encontro com Jesus. E quando nós temos esse encontro, tu tem que voltar para os caminhos do Senhor e largar as coisas. Então eu vejo nessas palavras, irmão, jovem, tu, que ainda não teve um encontro com os mas meus pais são cristãos, tem uma rotina. Ah, vou na vigília, agora sábado tem a vigília geral. A minha esposa tá ansiosa, ela desceu as águas, tá conhecendo as coisas de Cristo. Então tudo isso para ela é maravilhoso. E eu falei, não, vamos na vigília, porque quem tem um encontro com Deus não quer acabar esse encontro. Ele quer conhecer mais Deus. E para conhecer mais Deus, Jesus disse que nós temos que ir na casa dele, em Jerusalém, que lá buscar a Deus. Então a casa de Deus é o nosso encontro também. Buscar mais a Deus, conversar mais com Deus, se aproximar mais com Deus. E eu convido os jovens para esse sábado ter a vigília, vamos vir para nós ter mais um encontro com Deus. Estou te convidando todos os jovens para vir para a vigília. E se tu tem uma rotina, vem com o teu coração diferente dessa vez. Vem para te ter um encontro com Deus. Ah, mas eu não tive. Mas nessa vigília tu vai ter um encontro com Deus. Porque muitas vigílias, às vezes eu falava, não vou ter encontro com Deus. Agora, cada vez que eu venho para a casa de Deus, para as vigílias, eu tenho cada vez mais um encontro, meu Fabrício, um encontro. Cada vez eu vou encontrando meu Deus e vou ficando mais alegre. Vai me alegrando, vai me deixando mais feliz, porque Deus é isso. Isso é importante, ir com propósito. Quando Ana foi lá na Sinagoga, isso, no templo. ela foi com propósito. O propósito é tudo. Quando tu vai com propósito, o céu para. Deus levanta do trono para te olhar. É incrível. A gente vê também, irmão Thiago, que voltando ali ao ser crentinho, né? A gente vê tantos irmãos, ou eu como jovem, eu posso falar assim, que eu tô há 18 anos dentro da igreja. Tenho 18 anos de crente. Quando na verdade a gente vê até mesmo irmãos com 40, com 30, 40 anos de igreja, mas que nunca Literalmente. conheceram a Jesus. Sim. Daí a gente vê, muitas vezes, muitos escândalos até. Vamos pegar aí pastores em que nunca conheceram Jesus. Vê como é profundo e a gente entender isso de fato. Que por mais que eu tenho atividades na igreja, por mais em que nós estamos aqui envolvidos dentro da igreja, ter um encontro com Jesus, com Cristo, é algo totalmente diferente. Eu acredito, eu como sempre fui cristão, sempre tive um caráter decente, né? Fui criado pelos parâmetros bíblicos. Sim. Mas eu acredito que quem não era cristão, quando tem um encontro com Deus, Deus muda teu caráter. É ali que Deus muda tudo, né? Deus muda caráter. Se tu tinha uma tendência a roubar alguma coisa, já muda, tu começa a achar aquilo errado, né? É uma renovação da mente, na verdade, eu vejo, né? Muito quando diz a palavra nos fala em Romanos. Novo nascimento, né? Isso, é. E a gente vê que há uma transformação. Quando verdadeiramente há um encontro com Deus, irmãos, a gente muda. É algo impressionante que ninguém consegue explicar. A gente vê muitas pessoas aí que antes de se converter eram terríveis, né? Faziam muitas coisas e hoje são pessoas que Deus usa tremendamente. Então, a gente vê que realmente, enquanto a gente não tiver verdadeiramente encontro com Deus ou não nascer de novo, a gente sempre vai ser crentinho, né? Como diz ali o tema dessa live, né? Então, a ideia é essa, né? E para irmão Fabrício, meu irmão, mas irmão falou de crentinho, a Bíblia fala muito sobre os filhos de Eli. Eles eram os crentinhos ali. Exatamente. Porque eles eram sacerdotes, levitas, e dentro da casa de Deus, imagina, não tem um temor. Não, porque eles eram os crentinhos, não conheciam Deus, eles conheciam os mandamentos que Moisés deixou, 50 trilhões que Moisés deixou lá, eles conheciam, mas nunca tiveram encontro com Deus. Eles ali dentro do templo, eles faziam coisas terríveis, roubavam. Dentro dos átrios, né? E o pai deles nunca repreendia, porque eles eram os crentinhos. E tem muitos ali que, é filho de pastor, às vezes, são pastores também, mas não tiveram um encontro com Deus, como o Moisés estava falando. E é importante nós termos um encontro com Deus. Os grandes escândalos. Exatamente. De igrejas, por, infelizmente, pastores em que não conhecem a Cristo. Não conhecem a Cristo. E é muito, se nós vemos, muitas pessoas às vezes se desviam por não conhecer a Cristo. E até mesmo, muitas das vezes, que nem o irmão Thiago falou anteriormente, é naquela fase ali da adolescência, pode ver? Porque é ali que dá a virada de chave. Ou conhece a Deus ou não conhece a Deus, né? Como foi até mesmo com o filho pródigo. Eu não sei precisar para os irmãos qual era a idade que ele tinha, mas vamos usar um exemplo aqui.
né? Chegou aquela fase que ele tinha que tomar uma decisão. Ó, agora eu não posso mais só ficar usando da fé do meu pai e da minha mãe. Eu tenho que tomar uma decisão. Ou quero ou não quero. E incrível. O que aconteceu ali nessa parábola do filho pródigo? O que ele fez? Ele se afastou do pai. Começou a se afastar, olhou pro lado, até que saiu fora, se mandou e daí Não, aconteceu. assim como nós podemos ver também o bom samaritano. O homem estava lá em Jerusalém e começou a descer para Jericó aos pouquinhos, foi descendo. Algo até que passou o sacerdote, passou o levita. Esses também dá para se basear como uns crentinhos. Porque, né, tem muitas vezes que estou vendo muitos jovens, muitos crentes, que às vezes, por eles não terem um encontro com Deus, eles também já não conseguem ajudar outras pessoas. Então, é bom sempre ter um encontro com Deus, porque vai vir pessoas a ti precisando de ajuda. Aí alguns têm que ser o bom samaritano, juntar, vamos voltar para Jerusalém, vamos subir para lá. Sim. É muito interessante isso, né? Também, falando um pouco ali sobre o filho pródigo, né? A gente vê ali naquela passagem, Lucas 15. Ali vai falar também sobre esses dois tipos de crente que a gente vê, que a gente tem nesse contexto aqui. Tem o filho mais velho, que vamos colocar aqui mais na condição minha, que sempre esteve na casa de Deus, que sempre esteve ali junto com o pai, sempre esteve fazendo as coisas e ajudando o pai na casa dele. E teve já ali o outro que conhecia o pai, mas que se desviou. Mas ele sabia que na casa do pai tinha algo diferente. Que na casa do pai, irmão Tiago, ele sabia onde procurar um refúgio. E a gente vê ali que o filho mais novo teve esse encontro com o pai, e enquanto o filho ali mais velho, mesmo estando todo o tempo junto com o pai, nunca conheceu de verdade o pai. Também é nisso que a gente vê muito importante essa live, a gente conseguir conscientizar você jovem, que sempre esteve dentro da igreja, que sempre teve esse livre acesso ao tempo da graça, sempre conseguiu estar dentro da igreja. Para não passar por essas situações, como o irmão Tiago disse, essas situações em que o irmão Alisson viveu, entre isso, um pouco antes, talvez você está pensando assim, em sair da igreja, eu vou viver a minha vida no mundo, é um momento dessa live de nós pararmos e pensarmos se nós queremos de fato ter um encontro com Deus. Se nós queremos de fato viver, irmão Alisson, o que Deus quer. Talvez essa vigília amanhã vai ser um marco para muitos irmãos, eu acredito nisso. Se nós irmos com esse propósito, Deus, eu quero te encontrar de verdade. Para mim não basta ter 18 anos dentro da igreja, mas para minha vida, eu vou contar, acho que eu me converti mesmo faz uns 3 anos. Quando eu falei, não, eu quero realmente eu quero realmente ser crente. Daí a minha vida foi mudando, e algo que eu percebi, eu não vou me estender muito, mas foi que eu estando ali, durante todo ali, vamos pegar meu ensino fundamental, ninguém sabia que eu era crente. Eles sabiam que eu era diferente, que eu usava calça, que eu tinha esse meu padrão. Mas eles não sabiam que eu era da igreja. E quando de verdade, assim, eu quis ser crente, e quando a gente realmente assume ser cristão, tendo em vista todas as perseguições, enfim, ali é um indício que a gente realmente teve um encontro com Cristo. Que a gente está capaz de perder amigos, capaz ali de ser visto como alguém da igreja de fato. E também eles vendo essa diferença, né, irmão Tiago? Glória a Deus. Então, a gente pode... vamos falar aqui alguns irmãos, eu creio, não sei se eu vou conseguir falar o nome de todos, mas alguns irmãos aqui que estão presentes, alguns aqui que também já contribuíram para essa live. Não sei se vocês puderem também me ajudar, mas a gente viu aqui a irmã Fernanda, glória a Deus, Deus abençoe. A irmã Tarciele, a irmã Kathleen, também ali, ambas de Alvorada, a irmã Gabriele, a irmã Raquel Miranda. Vamos ver aqui o irmão Samuel Silva. A Raquel e o Samuel são os meus pais, são o fruto do crentinho aí. São árvore, né? Porque o fruto sou eu. Vamos ver aqui a irmã Miriam Vargas. Olha aí, minha família, glória a Deus. É a mãe do crentinho. Essa aí tem o joelho marcado de tanto orar para esse crentinho aqui. Mas glória a Deus. Irmã Ana Dias, a irmã Duda Rodrigues, a nossa líder, irmã Graziela Machado. Glória a Deus, irmã Ana Carla, irmão Jackson. O Jackson Leandro. Glória a Deus. É o pai do nosso irmão. Gente fina, eu gosto dele. Conhece ele.
Vamos ver aqui a irmã Bruna, eu não sei se saudei. Irmã Rosemary, irmã Sara. Ah, Rosemary só é mãe do Grindinho. Irmão Rafael, Irmão Rafael também. docente. Glória a Deus, temos música participante, a irmã Pamela, irmã Ivanete. Glória a Deus, aqui também o irmão Thiago, nosso líder, também está aqui junto com a gente no estúdio. Irmã Roberta Rodrigues. Glória a Deus, irmão Fabrício aqui. Irmã Miriam Cardoso. Irmã Lisandra. Glória a Deus. Irmã Alexia, Alex, não sei como é que. Glória a Deus. Então, eu creio que a irmã Sara também é ali da área de Alvorada. Minha irmã Francine do Nascimento tá assistindo. É uma desviada também. Glória a Deus. Hoje Deus chama muitos irmãos aqui. Hoje eu creio que Deus quer fazer esse marco. Glória a Deus. Importante, Aleluia. irmãos, só pra gente retomar aqui, que eu tava vendo os irmãos falar, que a gente vê a importância de ter um encontro com Deus, né? Porque, como o irmão Thiago mesmo disse no início, que ele chegou a um ponto que ele tinha raiva das coisas de Deus. E olha que coisa tremenda, tipo assim, ó, ele vivia naquele meio. Sim. Ele foi ensinado com parâmetros bíblicos pelo pai, pela mãe, sendo exemplo. E chegou a tal ponto que ele começou a ter raiva de Deus, né? Então, olha que coisa complexa, né? Às vezes muitas pessoas também se afastam, pegam raiva de Deus, zombam das coisas de Deus. Daí a gente fica pensando onde é que foi o erro nessa história, né? Não sei se os irmãos têm alguma opinião sobre onde é que será que foi o erro, o fator determinante para chegar a tal situação. Será que foi, de repente, não ter um encontro com Deus? Ou será que foi, de repente, desviar os olhos do foco, que é Jesus, como o irmão Thiago também comentou anteriormente? O que os irmãos acham, assim, ó? Onde é que foi, de repente, o erro? Uma pessoa chegar a esse ponto. Eu acho que creio que vem nos desviar dos olhos, vem também não buscar mais a Deus. Quando tu começa já um pouquinho parar de orar, jejuar, aí já começa tu não querer mais ter esse encontro com Deus. Porque eu vou dar um exemplo, oração é encontro com Deus. Jejum é tu se humilhar para Deus, não é mais um encontro com Deus. Então, como nós é cristão, serve a Deus, temos que jejuar e orar. Que eu acredito que me aproxima mais de Deus é quando estou de joelho dobrado orando e reconhecendo a Deus, que eu preciso de Ti. Então, para tu parar de ter esse encontro com Deus, meu Fabrício, é quando tu começa já a parar de orar. Sim. Começa a parar de jejuar. Eu acredito que quando o filho pródigo estava ali, já não estava mais querendo ficar perto do pai, já não estava orando. O outro orava, devia orar, então eu vou ficar aqui perto do pai. Eu acredito que já não estava mais orando, eu já comecei a parar de orar, já comecei a me afastar do meu pai lá de cima, já comecei a me afastar de Deus. Que acho que já começa aí, tu já começa a parar de orar, tu já para de ter um encontro com Deus ali. Porque a oração te aproxima muito, porque vê Daniel sempre estava orando. Estava orando. Paulo orava. Então tu entende que a oração é sim um encontro com Deus também. Job, eu não tenho costume de orar, mas vai ter que orar para te ter esse encontro com Deus também. Às vezes na oração Deus quer ter um encontro contigo. Às vezes tu tem que orar para ter um encontro. Sim. Se não botar gasolina no carro, o carro não vai andar. Não vai né? andar. Precisa da gasolina. Ou às vezes também, de repente, falta coragem da pessoa, porque a gente sabe que servir a Deus não é fácil. É difícil. Como que nem eu me converti em 2018. Então, pra mim, é mais fácil ser usado como um parâmetro, tipo assim, poxa, o irmão tinha uma vida que não condizia com o que agradava a Deus. 2018 foi a data de corte, o irmão se converteu. Agora, para quem sempre esteve, isso quer dizer, nesse meio, fica aquela incógnita. Quando foi que realmente o irmão se converteu? Aquele jovem, aquela pessoa se converteu? Né? Então, é de se pensar assim nesse sentido. Eu tive que sair da igreja, tomar uns laçaços de Satanás lá no mundo, né? Quase até mesmo perder a vida várias vezes, para poder ter um encontro com Deus. E hoje tu sente que de Hoje, fato foi tá batizado novo. até com o Espírito Santo, pra glória de Deus. Até pedir É? um tempinho, posso falar sobre isso? Verdade, pode falar. Desde quando eu tive um encontro com Deus, então, minha marcha foi ali. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, quero ser batizado com o Espírito Santo. E eu tenho 22 anos hoje, mesmo sendo filho de cristão, nunca tinha ido num retiro, acredita? Nunca. Eu nunca tive vontade de ir num retiro. E, aquele retiro, dorme no chão, um monte de gente dormindo junto, que é isso, é bagunça. Nunca quis ir. Mas, o que Deus fez? Eu sou motoqueiro, Deus me deu um tombo de moto, inclusive eu caí de novo, tô todo arrebentado aqui, mas glória a Deus. Sai o diabo sempre se levanta. E Deus me quebrou assim, que eu peguei,
botei um propósito. Falei, não, quer saber? Eu vou ir nesse retiro, mas eu vou ir com um propósito. Esse aí eu vou ir, mas vou ir com um propósito. Até comentei com meus líderes. Vou ir com um propósito. Não falei qual era o propósito, mas fui com um propósito. E fiquei ali, persisti. No primeiro dia, meu Deus, foi uma glória. Os irmãos foram menos foi o do entorno leste agora. Isso. E primeiro dia, meu Deus, foi todo mundo com o mesmo espírito. Era uma coisa linda de se ver. Não tinha um jovem de pé, era todo mundo jogado no chão, assim, ó. Primeiro dia. Na primeira noite fui batizado com o Espírito Santo. Foi renovado em línguas estranhas. Eu sou quietão, saí marchando. Os irmãos que me viram, alguns irmãos me viram aí, saí marchando, pulando, mas não sabia o que fazer, eu não conseguia me segurar, porque o que eu sentia era muito forte. Precisou passar por tudo isso para realmente botar um propósito com Deus. Eu quero isso, é isso para mim, para ter realmente o batismo com o Espírito Santo e encontro com Deus. Então não adianta ser filho de cristão se não ter um encontro com Deus e lutar pelo batismo com o Espírito Santo. Não vai adiantar em nada ser cristão, porque não é uma lei. Nós não estamos debaixo da lei, né? Estamos debaixo da graça. É interessante, irmão Thiago, que o irmão falou dos retiros que eu vi todos os retiros, eu fui quase todas as restaurações que teve geral, vamos dizer. E tem um aí, né? Tem pra vir. 2024 vale aí. a pena aí, porque Glória a Deus. É uma glória de Deus. A minha esposa conversa muito comigo. esses retiros, como é que são? Eu falo, olha, os retiros é fora de série. Tu tem que ir pra tu ver. Tu sentir a glória, o ambiente, o lugar. É diferente. O meu primeiro retiro foi em Mil Côvados. O pastor Humberto tinha pregado uma mensagem assim, dos Mil Côvados. Eu não esqueci. Eu fiquei aquilo ali maravilhado. Ali eu já estava começando a conhecer. Deus, como tu é lindo, como tu é maravilhoso. Aí a minha esposa teve um retiro que teve agora, que o Thiago e a Grazi convidaram nós, que acho que foi isso que o Thiago foi. Isso, do Reverência. Ela saiu impactada com esse, que era só um pouco. Eu fiquei, quando tu vê hoje todos, tu Geral. vai ficar impactado. E ali Deus já começou já a ter um encontro com ela também. Eu fiquei, maravilhada, ela teve um encontro aqui no geral, ela vai só... Vai explodir, né? E perderam as contas, né? De quantas gente foram curadas. O pessoal que foram batizados, eles não conseguiam contar. Quando eles estavam contando, lá no final da multidão pulava. Era igual pipoca. Um pulava aqui, outro lá. Eu fui nesse retiro, irmão, que incrível. teve. Eu tinha a barba grande, né? Era barbudão. Eu não aguentei. Eu disse, Deus, eu não vou falar línguas estranhas. Os irmãos vão me olhar, vão me julgar. Eu não consegui aguentar, porque foi tão forte o choque que Deus me pegou, que eu recebi um renovo de línguas estranhas, fui renovado, caí de joelho, e eu olhando, os irmãos vão me julgar, e não me julgavam nada, estavam mais abraçados comigo, chorando junto, que é algo que é interessante. São coisas que o diabo vai colocando na colocando na cabeça, para não querer se aproximar. Sim. E Deus já começou a trabalhar, ali foi os retiros, jovem que tem tempo, tem que sim que ir nos retiros, porque ajuda, fortalece, se aproximar, tu pode ter um encontro com Deus. Eu vi muitos jovens que estavam comigo, que tiveram encontro com Deus nos retiros. Jovens que foram batizados nos retiros. Então, se tem um retiro, aproveita, vai que agora o que vai ter em 2024 eu já estou ali, sabe, pra buscar Deus, lá né? também. Porque é algo fora de séries, porque aí eles estão levando para te ter um encontro com Deus. Sim. Na Bíblia diz, né? Põe-te em pé e eu falarei contigo. E é bem isso, né? Põe-te em pé, te põe na brecha. Mas cuidado, vigia. Isso também está na Bíblia, para te vigiar. Porque se tu botar esse propósito e colocar que tu vai se pôr de pé e vai se levantar, vai vir bomba. Sim. Vai vir peleia. Eu conversei com o irmão Thiago, com o Minãoz, que eu ia vir me mandaram o convite para vir na live. Tô aqui todo arrebentado. 3 buracos no joelho. Todo arrebentado, caí de moto. Uma coisa besta assim, com questão de segundos. E o cara pensa, o que é a vida? Se eu não estivesse de bem com Deus, para onde que eu ia? Eu tive não sei se eu não dizer se foi visão, o que foi. Eu tava dormindo, eu tava fora da igreja ainda. E eu vi que eu saí do meu corpo. Eu tava me via numa sala de hospital, vários médicos em redor de mim, e eu me levantei do corpo. Eu era meio apagado, meio transparente, assim, não sei dizer o que era. Eu me levantei e fiquei, flutuando em pé, em cima do meu corpo. E eles falaram, ele morreu, agora já era, não adianta mais. Tava vindo o médico para fazer massagens, não sei o que ia fazer ali. Mas daí ele falou, não, ele já morreu. E na mesma hora veio aquilo. E agora?
eu tô fora da igreja, para onde que eu vou? Isso vem bastante. Eu me levantei aos prantos. Tá longe de Deus. Às vezes até quem tá perto de Deus, se não tá garantindo da tua salvação, minha salvação tá garantida. Às vezes tem uns que pensam, será que você salva, Deus? Eu, quando tava parado, eu fui meio que pro mundo, e quando eu fui pro mundo, eu me joguei no mundo. Fiz coisas horríveis no mundo. Então, ali quando uma vez, para os irmãos entenderem, uma coisa de assalto, primeira coisa, Senhor, não deixa me matarem. Eu lembrei do meu Deus, esse aqui, Senhor, não deixa que eu morra, porque às vezes eu sabia de Deus, e às vezes eu estava no perigo, como o Thiago falou. Deus, me esconde, me guarda, me deixa sair com vida, eu vou voltar para tua casa, Deus, vou contar o testemunho, vou falar que o Senhor me salvou. Eu tive um encontro contigo, tive que ter um encontro. Mas é algo interessante, irmão, que Deus muda, assim, a vida de cada um, porque quando tu se entrega a teu encontro com Deus, meu Fabrício, a Bíblia diz que a verdade liberta. E aos poucos a verdade foi me libertando. Eu fui conversando com Jesus, conhecendo Jesus, assim como o irmão falou que teus pais não eram cristãos e tu teve que ter um esforço. Não, vou ter que me posicionar para ter um encontro com Deus. Agora o Fabrício nesse retiro 2024, eu acredito que a área de Alvorada vai ter um encontro com Deus assim, Glória a Deus. Diferente. Glória a Deus. Uma visão totalmente diferente. Nós tivemos uma live referente a esse assunto, quase igual, que nós viemos para Deus por medo, né? A primeira coisa ali que tem é o medo. Pô, eu vou pro inferno ou vou pro céu, né? Se eu morrer, então eu vou para Deus. E depois tu tem um encontro com Deus, isso muda, é por amor, né? Sim. Mas é até ter um encontro com Deus. E tem um ponto muito importante, né, irmão Thiago? Que a gente vê aí sobre... eu estou na igreja e muitos vivem na igreja por ter medo do inferno. Sim. Muitos ali, eu também, às vezes, quando eu era mais novo, eu ficava assim, não, meu Deus, daí... O inferno. Daí a gente ficava olhando aqueles vídeos lá, meus pais me mostravam, vendo esses vídeos de fim do mundo, do que vai acontecer no Apocalipse, eu ficava me tremendo de medo, meu Deus, se Jesus vier agora, e como é que eu vou estar? Eu era assim. E esse era um medo, né, que a gente tinha sobre o inferno, sobre eu quero ir para o céu por ter medo do inferno. Quando a gente vê e se converte de novo, né, a gente fala de evidências de um novo recomeço, de uma vida, de uma caminhada com Cristo, a gente vê, irmão Thiago, essa é a diferença. Sim. De que eu não estou mais na igreja porque eu tenho medo do inferno. Quando eu vejo que eu ir para o céu vai ser um lugar a mais de eu continuar adorando a Deus. Eu não vou ir para a igreja por obrigação. Hoje o mundo tem muito disso, impôs muito isso. Os crentes estão indo estão na igreja porque tem medo do inferno, estão na igreja, ou como que pode um Deus tão mal enviar as pessoas para o inferno? Não. Quando a gente se converte mesmo, a gente vê que o meu anseio de ir para o céu não é por medo do inferno. O meu anseio de ir para o céu é porque a glória que eu vejo de Deus aqui, ou nos retiros gerais, é o mínimo do que Deus tem lá em cima, lá na glória. Então, quando a gente começa a deixar de apenas louvar, de apenas cantar para começar a adorar a Deus de verdade, as coisas vão mudando na nossa vida. Até a gente viu aqui, irmão Thiago, sobre ter medo ou ter vergonha de ser crente ali, como eu disse antes, que eu tinha muita vergonha antes, que eu realmente não era crente, realmente não tinha me convertido. Eu tinha muita vergonha, meu irmão, minha irmã, de falar que era crente. Tinha vergonha de, se eu usasse assim, uma camisa, algo assim, eu não gostava, eu achava isso muito, ser crente, algo muito diferente, as pessoas iriam me acusar, as pessoas iriam me chamar de crente. E eu tinha muita vergonha, por muito tempo eu tive bastante vergonha disso, até que quando eu realmente nasci, e aqui a gente fala de evidências, né, como eu disse, de um novo nascimento, foi quando as pessoas me chamavam de crente e eu achava isso necessário. Quando as pessoas começaram a chamar lá nos meus primeiros anos, né, logo depois que eu fui impactado, que eu tinha uma colega na minha escola que ela começou a ser chamada de crente, ela é crente, e eu via isso necessário para minha vida. Eu via como é que ela, usando calça com as igrejas mais liberais, está sendo chamada de crente, e eu, que sou conservador, que vou numa igreja e que prega a palavra de Deus, como é que eu não estou sendo visto como um crente? Daí eu comecei a mudar as coisas na minha vida, não falando de vestes, porque eu nunca tive problema com doutrina, mas o meu jeito de falar, as minhas conversas vão mudando.
E as pessoas à nossa volta, irmão Alisson, elas vão entendendo isso. Que as conversas, que os ambientes em que a gente tá é algo diferente, né, irmão Alisson? Ah, não, com certeza. Como o Wes estava falando o testemunho um pouco dele ali ele era crentinho ainda agora. Ele já Era é crente crentinho. agora. Ele tá ficando, ele tá crente. Porque quando tu começa... Eu acho que todo jovem passa por essa fase, tô com vergonha. Porque, vou ser sincero, algumas partes, assim, tem algumas pessoas que eu conheço, tá se convertendo. Eu tenho vergonha, mano, de usar saia nesse calorão. Alguns amigos meus me viram, tu tá na igreja, nesse calor de 40 graus, tu te calça aí. Sim. Eu falei, o que tem? O calor é o mesmo, não vai mudar. O calor tu vai sentir. E eles, mas os crentes são fora de série, pra que calça? Eu falei, não, é algo que... Eu perdi a vergonha, fui perdendo a vergonha, porque quando eu era jovem, meus 15 anos, eu disse, Deus, que não. Então eu já tava, mesmo assim, eu tinha uma vergonha, Deus tira essa vergonha. Quando tu é crente, ou seja, é crentinho, tu tem muita coisa pra te mudar, pra te ser crente, que Paulo, como eu era menino, eu agia como menino. Então tem muitas coisas quando tu é crentinho pra Deus mudar na tua vida, pra te ser um crente. Então o nosso tema é crente. Então muitos filhos de pastores, de irmãos, são crentinhos, porque não tiveram esse encontro, tem vergonha, não quer sair de saia na rua, alguns irmãos têm vergonha disso, porque ainda são crentinhos. Agora Jesus está dizendo que eles querem que eles sejam crente. E esse é o tema que nós queríamos passar para os irmãos, que os irmãos sejam crente, né, irmão Fabrício? Que os irmãos entendam que ser crentinho não é bom de ser crente mesmo. E assim como o irmão Wesley disse, né, que nem ele sempre foi no lar cristão, eu vejo que muitos jovens, a gente olhando de fora, assim, que nasceram no lar cristão, eles têm uma certa necessidade de aprovação. Onde é que eles estão, as pessoas ficam assim. E a pessoa se autocobra também por isso, né? E aquele que vem de fora, que vem a se converter no decorrer da sua vida, ele tem uma necessidade de aceitação. Porque muitos jovens se convertem, mas às vezes não se acham muito bem aceitos naquele ambiente. E acabam por não ter uma certa revelação, entendimento de Deus, acabam chegando até ali, vão até metade, depois acabam desistindo da caminhada. Então a gente vê que tem aí dois contrapontos, tipo, tanto aquele que nasceu, quanto aquele que vem a se converter ao longo da vida. Né? Não, algo para comentar para o irmão. Quando eu me desviei, conheço bastante gente, cresci com meus amigos, dos guriazados ali. O que tu quer no nosso meio, Alisson? Tu é crente. Isso, é. Sim. O que tu Eles quer? vão expulsando. Me expulsando? O que tu quer aqui se tu é crente? Teu pai ali é pastor, encarregado da igreja ali. Teu pai é pastor, o que tu quer aqui? Meio que me expulsando, né? Eu falei, tô aqui, não, mas teu lugar não é aqui, teu lugar tu é crente, tu fica na volta dos crentes. Aí eu dava risada, eu falei, não, tá certo mesmo, não vou ficar aqui mesmo. E o mundo que era pra ter vergonha, não tem vergonha. Não tem vergonha. É verdade. Nós estamos vivendo, na nossa geração, né? A nossa geração é pior que Sodoma e Gomorra. Né? Tendo baseamento bíblico aqui. Casamento, como que é o casamento bíblico? Olha o estado que tá. E eles não têm vergonha. Eles não têm vergonha. Porque eles estão sendo crentinhos, né? As Thiago? músicas. Essa geração tá vendo uma geração de crentinho, não eu de acho, crente. Eu acho porque geração de crentinho, porque, tipo assim, se a gente parar pra analisar, irmãos, de forma sorrateira, o inimigo ele foi agindo dentro das igrejas e as igrejas foram se transformando para agradar o mundo. Implementou dentro da Isso. igreja, de dentro pra fora. Então as pessoas foram, de certa forma, perdendo aquela essência, aquela revelação, foram deixando de lado e entra muito aquilo que a gente falou anteriormente, de estar ali fazendo, mas será que realmente são crentes de verdade? Ali um exemplo bíblico para não ficar nas nossas palavras. Moisés, Isso. crente. Josué era o quê? Crentinho? Não. Era crente. Onde que Josué estava quando Moisés estava? No monte buscando, Josué estava lá junto. Exatamente. É isso que tem acontecido em muitas igrejas agora. Ele é crente. Tem uns crentes que permanecem no que Deus ensinou, mas os outros são crentinhos, estão lá embaixo, lá adorando os deuses de bezerro. Mas é que tá, ele não tava lá somente porque, vamos supor, estava acompanhando. Não, ele estava lá porque ele já tinha entendido a revelação. Para ser crente. Entendeu? Né? Tipo, vamos dizer, tu é liderado na igreja, tu é ali, vamos dizer, nosso líder de jovem. O irmão tem que fazer isso. Não, mas tu vai fazer aquilo ali porque tu entendeu o porquê tu está fazendo aquilo dali. Não é porque o teu líder pediu, o teu pastor pediu. Tu entendeu o porquê daquilo. Daquilo ali. Exatamente. Senão ele podia estar lá junto com o povo, Só por estar. sendo aquele povo crentinho ali de baixo ali. Porque quando Moisés desce, o crente mesmo quando desce já bota ordem já. Moisés chegou botando lá, porque ele era crente mesmo. E Josué estava do lado de Moisés. Aí agora muitos na minha geração eu tenho visto, muitos jovens estão sendo muito crentinho. Pode isso, pode aquilo, faz assim, porque são crentinhos. E agora Deus está dizendo para essa geração, não quero que você seja uma geração morna, quero que você seja uma geração crente de verdade.
E eu consegui entender isso, que Deus não queria que eu fosse crentinho. Porque há muito tempo na minha mocidade eu fui crentinho. Agora Deus quer que eu seja crente, quer que eu seja crente mesmo. Né? E como o Josué tem um exemplo, mostrar que ele aprendeu que muitos tremendos irmãos têm que participar, os jovens têm que participar da escola bíblica que tem no ministério. É muito importante. Ali faz tu ter um crescimento muito crente mesmo. É muito participar das revistas agora que tem a nova, que foi... Aquilo ali eu tava dando uma olhadinha, que coisa tremenda. Como o cristão tem sim, mas participar das escolas bíblicas, porque ali tu vai se formar um crente. Tu não vai ser crentinho, não, tu vai ser crente mesmo, Thiago. Eu não conseguia, agora eu tô voltando, falei, não, eu já falei pra minha esposa, nós vamos estar todas as horas, 5 horas pronto para nós poder ir pra escola bíblica, nós precisamos ser crente. Nós temos que ser crente não dá. E é muito importante o jovem, os irmãos que não têm costume de ir na escola bíblica, porque aquilo ali te dá um fortalecimento e faz tu ser um crente de verdade, te ensina como chegar e como conhecer Deus também, né? Que é tremenda revelação que Deus dá pro pastor Humberto. Sim. O que é ser crente, né? Cristão é seguidor de Cristo. Como que alguém vai seguir alguém meia boca? Se eu estou seguindo um guia turístico, eu tenho que ir onde que ele vai e fazer o que ele faz. Eu tenho que seguir a risca. Não, tu vai seguir por aí, mas eu vou seguir desse lado aqui. Tu não vai chegar no mesmo lugar que ele. Fabrício? Eu vou ler um comentário aqui, irmãos, que o pastor lá da sede de Alvorada, o pastor Cláudio, comentou. Que eu achei interessante. Ele colocou assim, ó, de acordo com o que a gente está falando. Então vereis outra vez a diferença, justo e ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então aqui é um reflexo, né, muito, muito real disso. A gente vê a diferença, irmãos. Sim. Às vezes tu pode chegar num lugar ali, tu não precisa nem falar, eu sou crente. Não, só chega através do teu testemunho, através da forma como tu vai lidar, estar naquele ambiente, as pessoas já vão ver, olha, é diferente. Tem até uma frase que muita gente fala que, as palavras convencem, mas o exemplo ele arrasta. E isso é uma realidade. O exemplo, irmão, assim, não adianta eu falar pro irmão fazer se eu não faço. Aquela minha palavra ela não vai surgir efeito nenhum. Então, um pouco disso é essa visão que a gente quer e quis trazer para os irmãos nessa noite, através dessa live, né? A gente teve aqui 4 percepções muito diferentes, né? De irmãos que nasceram, eu que vim a me converter, o irmão que conheceu se afastou. Mas a gente vê que até ainda os 2 pontos que o irmão Alisson falou e o irmão Thiago falou, ainda que eles vieram a se afastar dos caminhos do Senhor, teve um motivo um pouco diferente, né? Claro que a gente sabe que houve uma ação espiritual, toda aquela questão, mas houve um motivo pelo qual levou eles a tomar tal atitude para se afastar da presença do Senhor. Incrível, lembrando disso, é um assunto bem engraçado. Quando eu não tinha um encontro com Deus, né, era crentinho, como diz o tema, eu me cuidava, eu tenho que ser exemplo, Yes. Mas depois que tu tem um encontro com Deus, tu não fica se cuidando, porque tu já é cristão, entendeu? Tu é transformado, tu não precisa ficar cuidando das tuas ações. Precisa tentar ser um exemplo. Isso, tentar ser um exemplo, exatamente. E o apóstolo Paulo já deixou bem claro, seja imitador de Cristo, como Pronto. eu sou. O Timóteo, o jovem Timóteo ali era olha o que Paulo estava dizendo para Timóteo. Tu tem que ser crente no meio dessa geração, não é para ser crentinho. Não, é para ser crente, Timóteo. Tu vai ser uma geração de crente. E Paulo já estava vendo a periodicidade daquela época, imagina o que deixa para nós agora. Tá vendo a nossa geração. Eu vejo alguns vídeos e fico apavorado, meu Deus, são uma geração de crentinho mesmo, não são crente. Porque Paulo disse, Timóteo, seja o crente, seja como eu sou imitador de Cristo. E Paulo, como um exemplo bíblico, ele foi tremendo, fez as obras de Deus, se humilhou, buscou. Foi um crente verdadeiramente que mostrou, eu sou imitador de Cristo, tu é imitador de Cristo. Paulo chegava, as pessoas já sabiam, né? Os demônios já... Não, é interessante, irmãos, que a gente vê, às vezes, tem muitas pessoas até ficam meio escandalizadas. Nossa, a gente vê, olha que esses homens passaram, né? Coisas difíceis. E olha que a gente passa hoje em dia, não é nem nada compara ao que eles passaram. E a gente vai fazer uma coisa, toma tal atitude em prol de uma renúncia, vamos dizer assim, para os irmãos poderem compreender. Sim. E muitas pessoas ficam, nossa, mas não precisa tanto, né? Mas a gente sabe do preço que ele vai nos gerar, tanto no mundo espiritual como para a nossa vida com Deus, né? Então a gente entende que há uma diferença entre ser crente e ser crentinho. E mais ou menos foi essa a ideia desse tema que a gente escolheu, né? Que nem o irmão falou, a questão de tu ser filho de crente. Irmão, nada mais é do que tu carregar um título, vamos dizer assim. Sim. O Wesley é filho de crente. Filho de crente. Também. Legal. Mas será que o Wesley realmente é crente? Sim.
né? Então é essa reflexão que a gente quis trazer para os irmãos hoje em dia. A gente vê muitos jovens que vêm a se afastar, que nasceram no lar cristão quando chegam na sua idade de adolescência. Então a gente quis trazer realmente essa reflexão para os irmãos essa noite compreender, né? E fazer a pergunta: quando foi que de fato você se converteu? Quanto tempo faz que você se converteu? Seja um cristão e não um crentinho. Isso. É isso aí. É essa ideia que a gente quis trazer nessa Quantos- noite para será os que irmãos. tu teve um encontro? Pergunta pra ti mesmo, será que eu tive um encontro Uma com Jesus? auto-reflexão. Auto-reflexão, será que eu tive um encontro com Jesus já? Eu Exatamente. ficava, às vezes eu pensava, não, Thiago, eu acho que eu não tive quando eu tava parado, acho que eu não tive encontro com Jesus, porque eu tô aqui, mas acho que eu não tive. Então pensa que se tu teve um encontro com Jesus, será que tu é crente mesmo? E aqueles que são cristãos, que estão na comunhão, pergunta pra si mesmo, será que eu sou crente mesmo ou eu sou cristinho? Muitas vezes eu já me perguntei quando eu tava mais novo, será que eu sou crente? Eu sou crente meia boca, falava. E agora, como é que será que tu é crentinho ou tu é crente? E aqueles que ainda, será que alguns têm dúvida no seu coração, perguntam, será que eu já tive um encontro com Jesus? E se não teve, tem que orar para ter um encontro com Jesus, tem que orar para ter um encontro, porque na nossa época agora é época de buscar Deus, é um tempo de humilhação, orar. É a última hora, meia-noite. É a última hora, tem que buscar. Eu quero, Deus não vai descer do trono pessoalmente e falar, não, busca, ora. Porque quando eu tava mal, para mim ter um encontro com Jesus, eu abri a boca para falar. Tive que abrir, Deus, eu tô mal. Falar com Deus, conversar com Deus, aí sim, para ele poder fazer algo por mim. Assim como Jesus ouviu aquela mulher, conversou, eu tenho que falar com Jesus. Jesus, eu quero ter um encontro contigo. Fala com Jesus, conversa. Porque para mexer no telefone é o dedo, digitar e ligeiro. Penso mil coisas na mente, então também tem que ter um monte de coisa para pensar, para falar para Deus. Jesus eu boto na minha cabeça para me ter um encontro. É o meu momento que eu posso falar tudo. É a pessoa que eu posso desabafar, que eu posso confiar, que eu sei que não vai me trair, que não vai me trocar, que vai me ensinar o que é certo. Então esse é o momento que eu acho que os irmãos têm que ver, de ter um encontro com Jesus. Quero ter um encontro com Jesus mesmo. Porque a minha esposa pergunta, será que eu tenho encontro com Jesus? Não, tem que orar. Vai orar para te ter um encontro com Jesus. Sim. E cada dia Jesus faz um encontro contigo. Porque às vezes Jesus apareceu com os discípulos, cada uma forma diferente, como nós estamos falando aqui. Tomé teve que botar a mão, né, para ver. Para poder crer. Pedro teve que aparecer. Então os discípulos tinham se desviado, Jesus reuniu todos. E Jesus faz isso. O irmão Tiago foi para um lado, se desviou, eu fui para o outro. O irmão Wesley é o Samuel de Deus, que não se desviou. O irmão Fabrício não teve os pais cristãos, então, né. E o encontro com Deus, eu acredito, tenho certeza, por mim, que depois tu tiver um encontro com Deus, nem essa dúvida tu vai ter. Não fica com essa dúvida. Será que eu tive um encontro? Tu vai ter certeza daquilo ali. E o mais Realmente. interessante, irmão Tiago, quando eu tenho um encontro com Deus, eu vou contar algo de mim. Toda madrugada, o Espírito Santo me chama para orar. Porque quem tem encontro com Deus tem que orar, Deus. porque tem que falar com Ele. Porque Deus descia lá no Éden para falar com Adão. Então Deus todo dia quer que eu ore para falar com Ele. Porque se o irmão Wesley tem um encontro com Deus, não, Fabrício, como é que tu tem um encontro com uma pessoa que tu não tem que sentar e conversar? Sim. Olha a palavra encontro, tem que sentar. Tem que conhecer. Conhecer. Faz sentido. Todo dia eu tenho que dobrar meu joelho a Deus. Vou falar com o Senhor, que hoje eu tô em encontro. Hoje chegar, não, tem que ter um encontro com Deus. Não, e quando a pessoa tem esse encontro com Deus, irmãos, é algo interessante, porque a pessoa não tem mais essa necessidade de aprovação, sabe? Tipo, eu sou crente, sabe? A pessoa não dá mais bola do que os outros vão pensar ou vão achar, enfim, N questões. E pra gente pegar, então, irmãos, finalizar, que o nosso tempo já tá se esgotando, a irmã Gabriela fez uma pergunta ali pra gente finalizar, que a gente falou de crente, crentinho, um monte de coisa. Mas, como a gente vai identificar, né? Quero ver daí a opinião dos irmãos aqui rapidamente. Se nós estamos sendo um crente de verdade ou se nós estamos sendo um crentinho. Qual é a percepção dos irmãos acerca disso? O que o irmão acha? Tu mesmo pode falar. Aqui a gente também eu falei algumas coisas que como identificar, né, se eu estou sendo de verdade um crente, meu Gabriel. Que no caso que a gente falou sobre essa não ter mais essa necessidade de autoaceitação, e todos, tipo, eu não ter problema que todos da minha volta no trabalho, escola, que eles me conhecem como crente. E eu, muito além de seguir uma doutrina, isso é importante falar, muito além de seguir uma doutrina, muito além de ser membro de um ministério, não dá para ficar escondendo atrás da placa do Ministério da Restauração. Muito além disso, eu entender que a doutrina, ou aqui, os requisitos em que aqui o Ministério da Restauração exige de nós, vamos pôr assim, eles não são para nos castigar para usar uma calça, para as irmãs usar uma saia, mas isso, quando a gente começa a ter amor por isso,
e fala assim, não, eu sou crente, então uso uma calça, mesmo com calor, as irmãs usam uma saia, por amor a Cristo. Não Quando a gente somente um passa parâmetro a da amar- restauração, mas da Bíblia, né? Sim. Porque Não... esses dias, até é engraçado comentar isso daí, porque esses dias estava um pregador, eu acho que foi, agora me sumiu da mente, mas ele falou ali na área de Alvorada que não é somente, não é a restauração, tipo, a restauração deixa usar calça. Não, tá na Bíblia. Sim. É um parâmetro bíblico. Não pode cortar cabelo, a restauração não permite. Não é placa, não é Tudo ministério. que o ministério pega é baseado, É baseado na palavra de Bíblia. Deus. Seguir a Cristo, ser cristão, não tem nada a ver com restauração. Literalmente. É seguir a Deus. Seguir a Bíblia. Que esse é o livro sagrado. Esse é o livro de Deus. E como a Gabriela estava falando, ser crente, eu acho, Gabriela, que se todo jovem, irmão, pastor, presbítero, diácono, auxiliar evangelista, se ele quer saber se ele é crente ou crentinho, foi o que eu estava falando, não, Fabrício, tu tem um encontro com Deus, então todo dia tu tem que orar. Todo dia tu tem que ter esse encontro com Deus, todo dia tu tem que orar. E para saber se eu estou sendo crente ou crentinho, tem que orar. Às vezes, se eu não, muitas vezes na minha vida como jovem eu não orava, então eu era um crentinho, então já tá, tu mesmo já sabe quando tu é. Não tô orando, tô jejuando, porque quando para se aproximar de Deus, Hebreus, sem santificação, ninguém verá Deus. Então, para te ter encontro com Ele, tu tem que se santificar, tu tem que orar, porque para chegar perante o nosso Jesus, né, agora não é de qualquer jeito. Antigamente ele estava na terra para poder. Sim. Vou ter um encontro com o mestre. Muitos tiveram e não sabia que era o mestre ali, né? Agora, diante meu Deus, tem que orar, tem que jejuar. Tira as sandálias dos teus pés. Porque daí eu tô sendo crente mesmo, né? Aí eu tô sendo crente, não tô sendo mais crentinho. É que também a irmã Raquel, ela falou que o crente, de verdade, né, ele se doa para a obra sem reserva. Aí disse aqui algo também muito importante que também o Alisson meio que comentou sobre se doar sem reserva, é que a gente vê que o crentinho, ou vamos pegar o jovem crentinho, ele tem um trabalho dele, vamos supor, pode até ter um trabalho na igreja, faz algo ali, mas tá na live hoje, amanhã culto, vigília, depois reunião, depois EBD, e depois culto de novo. Não. Acho que eu vou desistir um pouco da vigília, não vou ir na reunião. Só o culto não precisa de EBD. Ele vai se qualificando ao culto. Ele vai se qualificando ali, ele vai vendo na sua agenda quando ele pode estar na igreja. Quando, na verdade, o crente ele vê uma necessidade de estar na igreja. Não, porque quando todo cristão tem que ter uma necessidade, né? Sim. Que a Bíblia diz congregai-vos, porque tem que participar da ceia, porque tu tem que estar perto de Deus. E a igreja, foi como o Wesley acho que falou no começo, que é onde que tá os enfermos, tudo. Foi no Tiago. A igreja, uma vez eu vim aqui na sede, meu pai nunca esqueceu. Nós viemos de moto, e eu falei, que tu me trouxe aqui no hospital? Eu não tinha visto que era sede, eu sei que era hospital. Ele, aqui é um hospital mesmo. Porque pra te ver algo que... Eu olhei, o que eu tô fazendo no hospital? Porque eu olhei, parecia a entrada ali do pronto-socorro, que tem um cantinho. Mas o que tá fazendo aqui? Uma vez eu tinha me acidentado de moto, e eu entrei por ali. Então eu olhei assim, que eu tava eu caí, machuquei feio de moto, e eu fiquei olhando, eu conheço essa entrada aqui. Parece do ponto-socorro. Aí eu entrei, é a entrada do Ministério da Restauração. Aí eu fiquei, é preciso sim, que o ministério é um hospital, é algo que vem para os enfermos, para todos que necessitam, e que querem ter encontro com Deus. E o que a irmã Raquel falou é interessante, o apóstolo Paulo é o exemplo disso, né? Que ele se doou para as coisas. Imagina, ele tinha o trabalho dele, tinha os compromissos, mas ele fazia a obra de Deus. Então, às vezes eu estava pensando, Deus, é difícil para mim, meu trabalho, isso. Eu tenho que me esforçar, porque eu quero ir morar no céu, eu quero ser crente. E ser crente, foi como o Fabrício falou, não é fácil. Então tem que ter um esforço teu para ser esse crente fiel a Deus. E não somente também, que nem o mais falou, eu não vou escolher, eu quero na vigília, eu quero na IBD, mas ainda que tu faça tudo aquilo, mas tu faça tudo aquilo consciente. Sim. Não somente fazer para fazer. Não, fazer de coração. Né? De coração, que nem a irmã Raquel falou, se doar para a obra de Deus. Daí é diferente de se doar do que tu somente, vou fazer para cumprir a liturgia. Quando tu fazer de coração, aí tu já tá sendo crente mesmo. Isso. Quando tu começa a fazer, vou fazer porque estão me mandando, estão me pedindo. Tem um crentinho. Eu acho que tudo se resume, então, poderíamos dizer assim, que a diferença entre um crente e um crentinho seria a parte de ter encontro com Deus, né? Exatamente. Uma revelação, né, de quem realmente Deus é para ti. Também a gente já vai finalizar, mas a gente pode concluir assim como, para deixar de ser crente,
ou para deixar de ser crentinho, melhor dizendo, a gente pega ali aquela frase que a gente falou que o exemplo arrasta, eu me esqueci como é que é. Palavras convence. As palavras, isto. A palavra convence, mas o exemplo ele arrasta. E tal, eu tenho os meus pais em que eles me arrastam. Assim, os meus pais, eles sempre estão no culto, sempre... mas daí depois de se arrastar, eu tenho que deixar de ser arrastado. Como que eu vou identificar que eu realmente sou crente? É quando os meus pais, eles não vão mais, não vão conseguir ir no culto, melhor dizendo. Por vontade própria, né? Mas eu quero estar no culto. Eu quero estar na consagração. Veja, os meus pais, eles não estão aqui, mas eu tenho uma necessidade, eu tenho meu compromisso com Deus de estar aqui. Quando eu deixo de ser arrastado, a palavra vai me convencer, o exemplo vai me arrastar, mas quando eu paro de ser arrastado, quando eu realmente eu começo a ser crente. Amém? Sente a necessidade, né? Não, e vamos para finalizar uma base bíblica. Os discípulos de Jesus não jejuavam, né? Mas tiveram que jejuar depois que o mestre parou de levar eles no colo lá. Vou levar vocês aqui. Aí tem uma necessidade, quando eu dou um exemplo dos meus pais, tive que parar, agora eu vou ter que jejuar e orar. Sim. Jesus está dizendo para os discípulos, não se preocupe, eles vão orar e vão jejuar, porque eu já não vou estar aqui, eu vou estar lá em cima. Então, como eu estava falando, é preciso sim do crente parar, às vezes, tem meu pai, tem um irmão que... Não, tu vai ter que começar agora tu jejuar e orar para te ser crente. Até porque, e faz sentido o que o Neymar falou, até certo ponto sim, é fundamental a ajuda dos pais dele e tal, mas vai chegar uma fase que ele vai ter que assumir as responsabilidades dele e ter daqui pra diante agora é contigo. Vai, Jesus já está dizendo, agora os discípulos subir, vão ter que... E eu tenho que ir para as obras sem reserva. Vai. Isso. Parou de engatinhar, tem que caminhar, né? Igual criança. Então vamos fazer agora uma oração. Amém. Creio que essa live vai servir, já serviu de grande edificação. Mas nessa oração, pedir pro irmão Fabrício, pode fazer, e daí vamos orar aqui pelo pedido que a gente viu aqui da irmã Bruna. Da irmã Bruna, eu acho que eu vi errado aqui. Isso, da irmã Bruna. Ela disse, peço oração pela minha família, Bruna, Tiago, Neemias, Lorena, Lucineia, Bruno, Paloma, Lucineia, Dedé, Patrick e Vera. E também aqui pelo último aqui que a gente tinha visto, não sei se vocês acharam. Acho que 6 aí, não vi mais. Ali pela irmã Lília. Ela falou, paz do Senhor Jesus Cristo, peço oração por meus filhos e familiares, espiritual, emocional, física e demais áreas para os irmãos. Então a gente vai ver que os dois pedidos são baseados em família. Então Tá, irmãos, nós queríamos, antes de orar, agradecer, né, a Deus por essa oportunidade, a todos os irmãos que participaram da live, que comentaram, até os irmãos que não comentaram, mas creio que assistiram a live. Cremos que foi de grande valia para todos os irmãos, né, esse tema, até para que a gente possa fazer uma autoanálise, uma auto-reflexão de como nós estamos diante de Deus. E é isso. Vamos fazer então essa oração pela família da irmã Bruna e da outra irmã, como é o nome? Lília. Da irmã Lilian. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento, por esse dia, Senhor. Queremos colocar diante da Tua presença cada irmão, cada jovem, Senhor, que acompanhou, Deus poderoso, essa programação. Cremos, Pai, que vai servir de grande valia para o crescimento, Senhor, de cada um, para compreender, Deus, quem são, Senhor, o que estão fazendo na Tua obra, Pai. Nós queremos, Deus, colocar diante da Tua presença cada jovem, queremos também, de antemão, te agradecer, Deus, por essa oportunidade e te pedimos, Deus, que o Senhor possa ir de encontro à família da irmã Lilian, da irmã Bruna, Senhor, operar, Deus, e fazer aquilo, Deus, que o Senhor bem quer, aquilo, Deus, que o Senhor sabe, Deus, que eles estão necessitando e precisando, Pai. Nós te glorificamos por tudo, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém.